Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um dos nossos DupraCast. Hoje um DupraCast mais que especial, estamos voltando com tudo, né, dona Leide? Saudade, Tá hein? empolgada para esse papo? Eu tô. Ainda mais pós-retiro. Ainda mais pós-retiro. Tô louco para saber algumas peculiaridades aqui do nosso convidado mais do que especial hoje. João Mena com a gente, ele que é um retratista e também se especializou em símbolos, ele se especializou, na verdade, em qual é a mensagem que aquela imagem passa. E eu quero entender um pouco como fazer isso, como a gente pode tentar, de uma forma objetiva, saber qual é o símbolo, qual é a mensagem que tem por trás daquela imagem. Então, obrigado pela sua presença ilustre hoje no nosso DupraCast. João, primeiro eu queria saber, de onde você tirou esse interesse em ser retratista e qual a diferença de um fotógrafo para um retratista? Pronto, obrigado pelo convite, né? Então, eu sou fotógrafo já há 8 anos, né? E há 3 anos eu tomei uma decisão de me tornar retratista, né? Então, nesses 3 anos eu me especializei em pessoas, né? Antes, na verdade, assim, eu já trabalhei como mágico, né? Estudei 6 anos de mágica, ilusionismo, mentalismo. Isso me ajudou muito a me conectar com as pessoas, entender quem são as pessoas, né? E tudo isso vem, né, da fonte desses estudos, tanto do mentalismo, mágica, arquétipos, que eu estudo desde 2011, né, acabou que eu trouxe para o retrato, né, eu trouxe para essa especialidade de retratista, que é diferente de fotógrafo, justamente porque o fotógrafo, ele fotografa o momento, e o retratista fotografa a pessoa, né, então são coisas diferentes, uma coisa é a representação de um momento, e outra coisa é a representação de quem é aquela pessoa, e o que você quer passar com aquela mensagem. Fantástico, fantástico. Ele tem meio arquétipo do mágico, agora que ele falou, né? Tava esperando ele Muito! puxar uma Cara, carta aqui, faltou só cara. a varinha e o coelho saindo. Não, Muito, não faltou né? ele puxar uma Muito, carta aqui, aham. vou O fazer uma combo. mágica ao vivo É. aqui, cara. Mas, assim, uma coisa interessante, o que você precisa saber da pessoa, né? Tipo, vamos imaginar que você tem uma pessoa que você vai fotografar. Vamos imaginar que seja do Prá, Vamos amanhã. imaginar que você vai me fotografar. É. Quais são os dados que você precisa, ou só de me ver você já fala, cara, já saquei. Ou você precisa fazer algumas perguntas, saber algumas coisas. Como você sabe qual é a mensagem que você vai passar com a minha imagem? Pronto. Principalmente, eu tenho que entender sobre o seu público, né. Então, a mensagem porque se você para analisar, né, a gente tem uma imagem de nós mesmos, né, que é aquela quando você olha no espelho, ou aquela que você projeta, né, que você tenta projetar, que você imagina. Mas muitas pessoas, que não é o seu caso, né, elas não analisam o público. Hum. Né, elas não olham para o público e elas não refletem, tipo, olha, meu público é assim, assim, assado, eu preciso passar tal mensagem. Né? Então, a maioria das pessoas que não chegaram onde elas querem, normalmente é porque tem um erro de comunicação ali, principalmente na imagem. Né? Então, eu preciso entender sobre o seu público e, claro, entender quem é você. Né? Então, a gente faz um alinhamento ali entre a mensagem que você quer passar e o público. E para definir o arquétipo, né, eu tenho uma metodologia, onde a gente faz uma coisa chamada criação de movimento. E nessa criação de movimento, eu consigo pegar ali a dor, a inclinação principal daquele arquétipo para a gente definir o arquétipo dominante. Né? Então, assim que acontece a definição de arquétipo e os retratos, né? Tem toda uma metodologia, né? Não é tão rápido assim. A gente estava conversando sobre É. isso outro dia, você lembra essa questão que ele falou do público? Eu tenho uma dúvida muito interessante, até para a gente entender a longo prazo o que vai acontecer com essa questão de redes sociais, etc. Sim. Você que determina o teu público ou o teu público determina quem você é? Olha, essa é boa. Pergunta uma mais fácil. Não, Você mas... tem 3 chances de pular ou chama os universitários. Não, eu acredito que a gente pode definir o nosso público. Né? Há 3 anos atrás, quando eu decidi que eu ia me tornar retratista, eu atendia um público C, público D. Né? Sendo bem sincero, eu vendia fotografia a R$ 200. Uhum. 200, R$ 500, sessão de fotografia. E eu decidi, olha, eu quero atender o público A. Só que, claro, primeiro que eu não tinha, né, nem a minha aparência contribuía. Né? No meu Instagram tem o antes e depois lá da minha transformação, né, de imagem. Então, eu escolhi o meu público, né? Eu escolhi meu público, só que daí eu preciso, né, externar e transparecer para conseguir chegar naquele público, né? Então, na verdade, assim, o que eu imagino, né, que a gente escolhe o público e justamente quando você entende que você tem uma solução para aquele público, né? Então, eu sempre imaginava assim, olha, né, meu trabalho é bom, né? Só que eles não chegam até mim. Tipo, existe um muro, né, entre eu e eles. E eu preciso realmente quebrar esse muro. E eu fiz isso primeiro através da minha imagem, né, que ela contribui para o posicionamento, Tá. né? Então é mais ou menos isso. Agora, uma coisa interessante, né? Porque o que a gente vê acontecendo,
você determina o teu público. De quanto em quanto tempo, talvez você precisa fazer um check-up desse público e filtrar de novo o público que você quer, porque o que tem acontecido? Inclusive pelo viés que nós chamamos de viés de desejabilidade social, né? Tipo assim, eu vou falar o que atrai meu público. Agora, ainda mais nessa fase de cancelamento, né, de rede social e tal, se meu público começa a tender para ideias radicais de determinado tipo, e eu não sou dessas ideias radicais, mas se eu falo alguma coisa que não está ao agrado deles, eu sei que eu vou tomar paulada. Sim. E aí eu começo a falar coisas que eu sei que vai agradar meu público. Ou seja, com o passar do tempo, o público está determinando, na verdade, quem eu vou ser. Se você não tiver muito atento com isso, o público mesmo vai te levando para uma certa radicalização, por uma ideologia ou por alguma coisa que você não necessariamente seria se você não tivesse esse público, né? Para você agradar o seu legado, você fala o que eles querem ouvir. E não necessariamente você fala o que você falaria se você não tivesse público. Ficou confuso, não? Não, eu entendi. Existem as pessoas que justamente elas se moldam para agradar os outros, né? Mas eu acredito que posicionamento não se trata disso, né? O posicionamento, ele é realmente você ter uma estratégia, né? Você tem que ter uma estratégia, tem que ter os passos definidos para ver aonde você quer chegar, só que isso não pode ultrapassar os teus valores, né? Não pode ultrapassar o que você acredita, né? Não pode ultrapassar quem você é, né? Então tem o limite ali. E essa questão de você falar o que eles querem ouvir, obviamente, né? Políticos, Hitler utilizou dessa técnica para conseguir chegar onde ele queria, né? Então, é uma coisa fácil de se fazer, falar o que o pessoal quer ouvir. Só que eu acredito que existe um caminho na comunicação, que é um caminho de amadurecimento, que é justamente você ir contra ao que as pessoas estão pensando ali, ou o que elas... é você gerar um atrito. A comunicação, ela também se trata de você deixar as pessoas nervosas, né? De você conseguir gerar um certo movimento interno para essa pessoa lembrar de você. Porque o posicionamento, ele é um preenchimento de espaço na mente do teu cliente, né? Então, quando você fala algo que ele não gosta, tu pode ter certeza que ele vai dormir pensando nisso. Ele vai dormir pensando em você. Isso é posicionamento também, Sim. né? A questão toda é você analisar, tá? Isso vai contribuir a longo prazo com a minha comunicação, com o meu posicionamento ou não, né? Mas eu acredito que não pode ultrapassar os valores da pessoa, né? Sim, entendi. Tipo, o foco não é aparecer, mas é você ser basicamente Tem quem que você ser também, seria. né? Só que com fricção, um pouquinho É. de fricção para você ser lembrado. E a pessoa pode escolher. Tem gente que, eu não, digamos assim, eu não quero falar sobre política. Beleza, não precisa, entendeu? Você determina o limite de onde você vai. Tem gente que não quer mostrar os filhos, que não quer mostrar a família, né? Entendi. Eu já atendi vários clientes que assim, João, aqui é o meu limite, né? Aqui eu não vou mais do que isso. Tranquilo, né? Porque não é isso que vai determinar. É claro que existe como a gente surfar na onda. Digamos, aí a política tá em alta e você fala uma coisinha, quando vê, né? Você tem como surfar, Sim. né? Só que a pessoa analisa, né? Será que isso vai ser bom para mim a longo prazo ou não? Né? A gente sempre fala que não vai falar de política, né, dona Lídia? Eu tento Essa segurar a onda, a gente tenta, mas é muito Essa difícil, promessa eu né? já fiz algumas vezes. É. Mas eu acho importante, né? Quem não fala de política, tentar, né? Realmente não chamar atenção por isso, no chato. sentido, acaba, né, dando mais dor de cabeça do que... Atraindo a galera. E aí eu queria assim, entender um pouquinho desse trabalho de analisar a pessoa, e analisar talvez o arquétipo que ela passa. Qual a importância de você saber o arquétipo? Ou esse arquétipo pode ser dinâmico, etc. Se a gente olha para Dona Leide, assim, você sabe já o arquétipo dela? Pelo estilo externo a gente tem uma ideia, né? Só que aí o que acontece? Não significa que na personalidade ela também é assim. Fala aí, só pra ver se você é bom, então. Não, olhando assim, por exemplo, né, olhando pra você agora, com a jaqueta de couro, né? Passa muito rebelde e ao mesmo tempo você é fashion que tem o amante. E aí? Né? O que você acha? O quê? O amante, o arquétipo do amante. O arquétipo do amante, ele tem... Calma. Pô, quase infartei. Não, o arquétipo do amante, ele tem esse nome essa mulher pejorativo. casada, pô. Manda esse vídeo pro Marquinhos. Não, cara. explica aí, pelo amor de Vou Deus. explicar. O arquétipo do amante, ele tem esse nome pejorativo, mas todos os arquétipos meio que têm. Tá, né? tá. Agora, a questão toda é que ele é um arquétipo elegante, né? Ele entende como se vestir, né? O visual. Então, por exemplo, uma pessoa fashion, uma pessoa que entende do estilo. É muito arquétipo do amante. Tu já viu aquelas pessoas, né? Um homem que usa aquele cinto com a fivela Louis Vuitton gigante, né? Gucci, Louis Vuitton. Aquilo ali é arquétipo do amante, né? Só que aquilo ali já é um pouquinho... existem much. os níveis, né? Sabe por que ele usa aquilo? Pra mostrar que ele tem condição de comprar aquilo. Virilidade.
Virilidade. Na verdade, o que Olha. ele quer? Ele quer que as Mostrar que pessoas sou olhem macho. pro órgão sexual dele. Nossa! Tá apontando pra lá, É entendeu? tipo como se ele estivesse pegando mesmo, tipo, aquela brincadeira, né? Ela É, quer! então ali é mais pro lado sexual, né? Então é do Tá. amante, mas não necessariamente é só sexual. Uhum. Pode ser elegante, entendeu? Entendi, É entendi. com conexão humana, conexão entre pessoas. Isso é o arquétipo do amante. Tá, Entendi. perfeito. E aí, o que, que você acha? Mas Achei interessantíssimo. Não, mas você me conhece, pô. Então sentido, quero saber se faz rebelde? sentido. Não, faz sentido, faz e o total sentido. rebelde é meio contra os padrões, né? Ele vai meio contra algumas coisas. É, ela tá numa fase rebelde. Agora e o Doc? Eu quero saber do Doc, vai. Aí vamos conversar mais um pouco Ai, pra ai, chegar lá. ai. Não, vamos beleza, lá. no final a gente Mas- fica até o final que a gente vai fazer o dele. Né? Mas tu perguntou da importância disso, né? O Jung, ele tem uma frase, né, que ela é mais ou menos assim, até você se tornar consciente, né, o teu inconsciente, ele vai dirigir a sua vida e você vai enxergar aquilo como se fosse destino, Uhum, entendeu? perfeito. Então, assim, o arquétipo, ele serve justamente para isso, para você tornar o inconsciente consciente. Uhum, A simbólica, da mesma forma. tá. Um rito também, né? Por quê? Porque tu tá trazendo algo que tá no inconsciente para a realidade, né? E através daquilo a tua percepção, ela aumenta, Sim. né? Então é para isso que serve. É como se, na verdade, o inconsciente dirige a tua vida, alguns acordam, outros não. Mas o inconsciente vai dirigir de qualquer forma, uns vêm, outros não, é isso? Exatamente, é quase, né, Red Pill, sair da Matrix ali, né? Sim, sim. Cara, e faz muito sentido, né? Você olha para uma pessoa e praticamente sente essa mensagem, que você não sabe de onde vem, e a maior dificuldade, talvez, né, que eu imagino na sua profissão, é como fazer disso uma coisa objetiva, porque se é inconsciente, ele é meio subconsciente, você não tem consciência. Como você transformar uma coisa que não é consciente, uma coisa objetiva que você olha e fala, bom, tá no consciente, agora é isso. Eu acredito que daí é através do estudo, né? Através do estudo dos símbolos, né? Por exemplo, assim, a gente entende que a cor, ela gera uma inclinação, né? Que certo símbolo gera uma inclinação, certa textura. Semioticamente falando, você pode transformar um cenário para determinar uma inclinação, Sim, né? Para você sentir algo. sim, sim. Então é mais ou menos isso, né? Só que o que acontece? A maioria das pessoas, elas não fazem isso conscientemente. Elas fazem assim, eu vou fazer o que eu gosto, né? Eu vou fazer o que eu acho bonitinho, o que é só estético. Eu acredito que a estética é muito importante, sim. fundamental. Só que antes você tem que compreender qual é a mensagem que você está passando com aquilo. Sim. Né? Então isso é mais fundamental ainda, né? Ainda mais pra gente que trabalha no digital, né? Que tem que se posicionar. Então, acredito que é mais ou menos isso, né? Através desse estudo dos símbolos e também dessa abertura da percepção, que você, quando você fica diante de um símbolo e você começa a tentar compreender o que aquilo representa, vai abrindo o seu olhar. Sim. Né? Você começa a realmente entender um pouco mais das pessoas, um pouco mais de você, um pouco mais do mundo. Né? E isso que você falou, a estética, talvez não seria uma leitura inconsciente, assim, uma pessoa que tem uma vontade de ter uma boca gigantesca, sei lá, ela já não estaria trazendo alguma mensagem no inconsciente, por isso que ela quer isso? E tem muita gente que vai com a manada também, né? Vai fazer isso porque outra pessoa fez. Não é a vibe dela, não é não Você tá na seria a moda, né? energia dela, mas vai vestir a jaqueta de couro porque a amiga comprou. É. Entendi. Aí não seria o seu arquétipo. Mas Tem pessoas que têm determinado arquétipo, mas não é aquilo que vai levar ela onde ela quer. Ô, João, isso é muito curioso no Brasil, porque no Brasil você não sente que as pessoas têm mais tendência a ser mais uniforme do que em outros lugares? Total. Aqui é muito arquétipo do cara comum. Né? O arquétipo do cara comum, ele é justamente essa pessoa que ela quer fazer parte do todo. Entende? Ela não quer, né, se destacar e contra inconscientemente. Basicamente seria aquela pessoa, né, que tá lá deitada, não quer mudança, tem medo da mudança, né, muitas vezes está trabalhando, mas está seguindo aquela rotina lá sem fim, né, aquele círculo lá, e ela não quer sair daquilo. Né, ela não tenta ir além, ir no potencial verdadeiro dela. E né, tem alguma arquétipo do cara justificativa histórica disso, não? comum. Olha, histórica, acredito que sim, né? Acredito que talvez em relação até a questão dos portugueses, Sim. talvez, né? Culturalmente Nossa forma falando. de- Sim, mas, assim, eu não sei se provavelmente tu conhece as 12 camadas da personalidade do professor Olavo. Sim. Pronto. Basicamente, o arquétipo do cara comum seria como se fosse o quarta camada. Tá. Né? Eu não lembro da quarta camada. Quarta camada é aquela pessoa que ela tá presa nos afetos. Né? Então é aquela pessoa que quando era criança ela não se sentiu amada e ela trouxe isso para a fase adulta. Então quando tu fala alguma coisa, ela não pensa, ela só sente. É como se ela, né, ela Nossa, real isso. Real. todo mundo é assim.
né? Se tu parar pra analisar, né? Claro, todo mundo não, mas a maioria das pessoas que a gente convive são assim. A gente toma uma porrada e não certeza. fala nada, pô. Mas mas- tem gente também que é É. mais esperto. É. Aí tem o arquétipo do rebelde, né? E no caso ali nas camadas seria a quinta camada, da quarta pra quinta. Sim. Por isso que uma comunicação efetiva, aqui no Brasil falando, também seria uma comunicação onde você dá uma certa porrada ali. Porque tu você tá precisa levando, acordar. tu tá levando a pessoa da quarta pra quinta, tu tá levando ela do cara comum pro rebelde pra depois tu começar a trazer ela pra outros arquétipos Entendi. e que ela comece a acordar, entendeu? Pra você levar Fantástico. onde ela quer. E, na verdade, isso gera uma fricção até também para quem está fazendo essa comunicação, no sentido de porrada, né? Sim. E aí, então, assim, para você entender esse arquétipo, muitas vezes você tem que entender o contexto, porque às vezes as pessoas fazem coisas que são simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola, outras vezes ela faz porque é da essência dela mesmo e do arquétipo. Então, como é que você separa esse joio do trigo? Eu acredito que tem pessoas que realmente elas mimetizam muito, né? E não é algo errado se você parar pra analisar, porque quando você convive com uma pessoa que, por exemplo, pode fazer crescer, né? A gente sempre teve aquele amigo, ou de repente um parente até, que você olha e tá, essa é uma pessoa que eu posso seguir, né? De repente um empreendedor que você admira, alguém que você admira. Essa é uma pessoa que eu posso seguir, só que, claro, tu começa, se você convive demais, você começa a pegar os trejeitos, né? Querendo ou não, automaticamente você vai despertando um outro arquétipo. É que nem, por exemplo, eu tenho um amigo que ele vai muito pra academia e o cara é extremamente forte. Eu tava total fora de forma, ainda tô um pouco. Mas a questão toda é que eu comecei a conviver com ele, e aí eu comecei a ir na academia e tal, ativando o arquétipo do herói, né? Mimetizando isso. Ah, João, é uma coisa natural sua? Não, eu não gosto nem de academia. Mas a questão toda é essa, né? É tipo assim, ó, eu almejo isso, eu admirei isso nele e, bom, quero que isso aconteça em mim. E você lembrou uma coisa quando você falou das cores? Eu me lembrei de um estudo bem interessante com homens analisando mulheres. E o estudo analisava fotos de mulheres, e as mulheres que vestiam vermelho já tinha conotação erótica só porque elas vestiam vermelho. Tipo assim, o estudo, a mulher vestia várias roupas. Quando vestia vermelho, o cara apertava ali que era mais erótico. Então, assim, você vê que, né, existe uma comunicação até fina das próprias cores, né? E isso não é uma questão de julgamento, tá? Ela tá antes do julgar, né? Ela tá num momento na mente ali que você nem sabe se tá julgando ou não, você já viu o vermelho e já, opa! Então, como que você orienta, tipo, uma pessoa vai fazer um retrato com você, como é que você orienta cores, vestimentas, você orienta focado no arquétipo, ou tipo, se a pessoa parece de vermelho, mas tem um outro tipo de arquétipo, não, então deixa aí, vamos misturar tudo. Pronto. Essa questão das cores é interessante, né? Porque se você pega o vermelho, por exemplo, o vermelho com a forma da mulher, ele traz isso, né? Talvez o vermelho, né, com linhas, talvez traga uma outra mensagem. A questão toda é que as cores, né? Tu pega na era medieval ali. O vermelho, ele tinha até na mitologia, né? O vermelho tinha um significado, né? O fogo, que é muito mais conectado com o homem, né? Porque é a raiva, né? A guerra. Então, o fogo conectado com o homem e o azul com a mulher por causa da serenidade, né? Da água, né? Então, a tranquilidade. E hoje mudou. Hoje o azul representa muito poder, né? E o vermelho representa muito essa questão da sensualidade, da paixão, né? Então, você percebe que, por exemplo, com o tempo a gente pode mudar isso culturalmente, mas na cor em si existe um efeito até que a gente poderia chamar místico que nos causa, né? Então, por exemplo, eu acredito que o vermelho ele cause um efeito muito mais relacionado a essa raiva, a esse fogo, né, do que necessariamente a sensualidade. Mas claro que uma mulher vestida de vermelho vai trazer isso automaticamente. Mas tu pega, por exemplo, digamos que tu ficasse 1 hora numa sala azul e 1 hora numa sala vermelha, né? E não pudesse fechar os olhos, né? Tu pode ter certeza que aquilo ia gerar um movimento interno em você, né? Na vermelho seria de uma forma, provavelmente ia te trazer sensações muito mais impulsivas, e o azul muito mais tranquilidade, né? Então eles têm esse fator que é intrínseco neles. E já em relação aos clientes, né? Se a gente faz por exemplo assim, eu já retratei uma cliente minha que ela era arquétipo do governante, né, e herói e amante, porque na verdade existe um dominante, mas tu pode, né, misturar, tanto que existem subarquétipos, né, governante com amante a gente chama arquétipo da Cleópatra, mas na verdade assim, só gera para confundir, é melhor determinar cada um, assim, governante, amante, né, e talvez herói,
Aí o que que eu fiz? Eu trouxe justamente o vestido vermelho para ela, um fundo azul escuro para trazer bastante essa governância, né? O rosto dela ficou um pouco mais para cima, assim, e a pose do herói, né? Então a gente trouxe esses 3 arquétipos dentro dessa Fantástico. imagem, né? E ela conseguiu o resultado com essa imagem que ela queria? Nossa! Voou alto. Nossa, no Instagram dele tem várias que dá pra ver. A minha? Não, dele, pô. Ah, Sua. tá. Não, eu achei que você estava falando do meu arquétipo, pô. Achei que você estava nessa A gente vai ainda. chegar lá. Não, a gente vai chegar lá. Estamos segurando. É. Agora, uma coisa interessante, eu me lembro, questão do McDonald's, eles fizeram um estudo de cores lá, que dá mais fome, o vermelho com o fome amarelo real. e tal. É real isso? O vermelho é uma certa urgência, né? Então se a pessoa tá com fome, ela quer comer logo, né? Pega o Quer ir vermelho. embora logo também, pra não É, ficar muito tempo no aham. restaurante, né? E- E chamar outras pessoas. Exatamente. E o vermelho e o amarelo, né? Eles. É claro que se a gente pega o símbolo dessa cor, remete a outra coisa. Como eu Tá. falei, né? Tipo, o amarelo, ele tá muito mais relacionado à prosperidade, entre outras coisas. Mas quando você remete à marca, né? McDonald's, aí coloca vermelho e amarelo, né? O vermelho e o amarelo são 2 cores de urgência, Tá, né? sim. Então, realmente, vai querer que você vá lá rápido, né? Um É fast food drive-thru. também. Já É. deu fome aqui, hein? Já deu fome, né? Já deu Deu fome? fome, Uma pô. batatinha? Pede um Mac, por favor. E quando a gente passa isso para os símbolos, cara, tipo assim, existem, né, símbolos de todos os tipos, Sim. formas de todos os tipos que foram usados para determinados, né, benefícios ou malefícios, Aham. mas algum objetivo. Como que a gente começa a estudar os símbolos, né? Como que uma forma pode impactar e mudar a minha mente, como que ela pode entrar no meu inconsciente, uma forma que eu vejo. Pronto. Eu acho que uma boa forma da gente começar a se introduzir nesse mundo seria os sonhos, né? Todo mundo sonha. Então, de fato, assim, o que que é o sonho, né? O sonho é o teu inconsciente tentando se revelar para você, né? Só que, claro, as pessoas pensam, eu vou sonhar e, nossa, através da análise do sonho eu vou saber do futuro. Na verdade, não é bem assim, né? O que acontece é que o teu inconsciente ele recebe informações que elas vão além do racional, né? Elas vão muito além da percepção que nós temos consciente, então ela é muito mais sensível, né? E ela pode te dar certas indicações sobre o que você está sentindo verdadeiramente, Que você né? não consegue pôr pra fora ali, né? Exatamente, sobre algo, né? Então, assim, seria uma boa maneira. Digamos que a pessoa, sei lá, sonhou que, né, tem um cavalo, né, em cima de um cubo. Aí, beleza, o que que isso representa, né? Uma coisa totalmente aleatória, né? O cavalo é uma figura masculina ali, né? Tanto que até os carros, né, utilizam, são tantos cavalos, né? Justamente porque o carro hoje é o cavalo de antes, né? É o que representa a virilidade do homem, né? E o cubo já seria a representação de como a pessoa se vê, né? O homem como ele é, porque o cubo ele é uma criação do homem, não tem na natureza, né? Ele representa os 4 elementos que estão presentes no homem, né? E os 4 elementos é um princípio simbólico muito forte, né? Porque foi a partir disso que a gente começou a observação. Então, o fogo, a água, a terra, o ar, né? Sendo o fogo a representação, então, aqui dessa parte da fala, né? Não, perdão, né? O ar, representação da fala, o fogo aqui, né? No tórax, é, os braços seriam a água e a perna seria a terra, né? Então o que que seria aquilo ali? Seria que de repente, digamos que uma mulher sonhou isso, né? Que tinha um cavalo em cima de um cubo. O que que significa? Que ela tá provavelmente se enxergando de uma forma muito masculina. Tá com a energia masculina Tá com a alta. energia masculina alta, exatamente. Perfeito. Né? E é o inconsciente se revelando. Então, essa seria uma boa maneira, através dos sonhos. Tu começar, né? Claro, tem dicionário de símbolos, né? Tem livros que destrincham isso, né? E aí, vou começar a analisar os meus sonhos, ou sonhos dos meus amigos, né? Seria uma boa. Eu adoro. Sim, Aham. sim, sim. O dicionário de símbolos eu adoro. Tem um livro de simbologia fantástico. E nos livros dos símbolos tem também a questão dos animais, né? Você usa também a questão dos animais, ou, né, você falou do cavalo e tal, existe alguma relação também com a atração, atração material mesmo, de determinados símbolos, tipo assim, todo lugar que eu vou tem um símbolo tal, ou todo lugar que eu Qual era vou aquele tem um bicho lá? animal Que tal, que você bicho? sempre encontra águia? Não, gavião, Gavião. gavião, É. gavião. Concordo. Onde eu vou tem gavião. É. Onde eu vou, não é que tem, eles aparecem do nada. Olha, Do nada, interessante. assim, eu tô na estrada e assim, não é uma vez. Eu contei pra eles, tal, não sei o que, eles não acreditavam em mim. Aí tava comigo na estrada, cara, eu olhei de longe vindo, eu falei, se liga no gavião. Aí todo mundo ficou olhando, meu, o bichão veio sobrevoando e parou do lado, assim, cara, do carro, o carro passou. Aí eu comecei a conversar com a galera e falei, cara, isso acontece sempre e geralmente é mais de um. Cara, deu 5 minutos, veio o segundo.
Olha só. Inacreditável, assim. Mas assim, existe, você acha, né, isso são fases da minha vida, tinha fase que atrai a cobra, Tem. né? Existe algum simbolismo por trás disso? Você também relaciona, porque quando a gente analisa as culturas, né, nativas americanas, os xamãs, Uhum. para eles realmente tem um símbolo, né, o animal de Claro. poder e etc. Que você considera assim os encontros, né, com determinadas egrégoras ou formas aí vibracionais? Eu acredito que daí a gente já vai para um campo, né, que seria o campo místico, né, um campo mais elevado, que de fato é a vida tentando te mostrar algumas coisas, né? Aí isso é a minha percepção, Sim, sim. né, a vida tentando te Interessante. mostrar, né? E justamente, existe um simbolismo natural, existe uma simbólica natural, tanto que você pega, assim, tu comentou dos xamãs, né? O xamã, tu pega um xamã, sei lá, né, do Ocidente e um do Oriente, né? Ambos fumam cachimbo. Agora, por quê? Talvez eles nunca se encontraram, né? Por que que eles fumam cachimbo? Justamente porque existe um simbolismo natural, né? Através da observação, eles tinham uma observação tão sensível ao mundo que a gente não tem hoje, né? Onde eles viam justamente, por exemplo, a construção do cachimbo, né? Que tem ali a representação, né? Feminino e Do órgão masculino. masculino e feminino, e aí quando vê, né, a fumaça, que é justamente essa divindade, né? Levando, no catolicismo utiliza o incenso, né? Para levar a oração até Deus. Então eles têm essa representação, né? Tabaco ali como um presente divino, onde você insere ali, né, no que seria o órgão feminino, enfim, daí tu faz toda a criação. Tu imagina, né? Então, essa percepção que eu acredito que faz a diferença, assim, na vida da pessoa, né? Abrir essa percepção. Percepção para um mundo sutil, né? Não da experiência grossa, material, Exatamente. mas uma experiência refinada, né? Que tem um impacto gigantesco, né? No nosso E funcionamento. que você já tá atento. Sim, Não, ele é Né? muito atento Porque nisso. se É, fosse outra pessoa, é. nem perceberia isso. sim, sim, Entende? sim. Você já tá dentro. É claro que a gente tem isso de, por exemplo, tu tá procurando, sei lá, um carro branco pra comprar, tu só vai ver carro branco. Claro. Mas isso é uma coisa mais rara, então não tem É. nem como Sim, dizer, né? sim, sim, sim. Não, eu sinto antes de acontecer. Sim. Nessa época que eu atraí as cobras, eu senti o dia que eu ia Você encontrar já a jogou no cobra. bicho, pô? Tem que jogar no bicho. Não, mas aí eu nunca atraí que eu ia ganhar no bicho, pô. Mas, cara, eu sinto, assim, né? Esse dia das cobras, eu senti. Na verdade, foi uma história maluca, porque eu achei que eu fosse encontrar a cobra numa caminhada pela manhã. Sim. Falei, eu senti. Eu já tinha ido 2 vezes para esse lugar. Eu nunca tinha encontrado cobra nenhuma, mas eu tive a sensação, assim. E aí eu tava indo numa caminhada da manhã, eu falei, cara, melhor colocar uma meia por fora da calça, porque eu tô sentindo que hoje vai ter cobra. Não sei porquê, eu tô sentindo que eu vou encontrar doido, cobra. hein? Olha só. Aí não encontrei cobra nesse passeio, eu falei, puta, eu tava viajando mesmo, e fui fazer uma cerimônia do Temascal com um índio nativo americano lá. Acabou a cerimônia do Temascal, meu, tava já em outra vibe, né, vibe meditativa e tal, eu fui pro quarto dormir. Cara, a hora que eu cortei um caminho assim, cara, passei por cima de uma piton albina gigantesca, e tinham Deus! duas assim. Cara, eu passei por cima dela. Demais. Uma delas eu passei por cima. Aí Que medo. a outra, não, ela tava de boa, ela tava bem tranquila, e era uma cobra que E deu é muito raro ver essa cobra. não, uma albina, assim, É. em cima de uma pedra meio Nossa. branca, linda. E essa aí deu pra ver, assim, muito claro. No dia seguinte, fui fazer uma caminhada. Aliás, 2 dias depois, fui fazer uma caminhada, sozinho ainda aí, era umas 6 e pouco da manhã. E aí, nesse dia, eu, putz, fui subindo os vórtices em Sedona, tal, subindo. Chegou num ponto, eu falei, cara, acho melhor parar aqui. Aí me deu uma vontade, falei, cara, eu vou um pouquinho mais. Andei assim, nem 5 minutos mais, e a hora que, assim, a hora que eu tava chegando próximo, assim, na cobra, eu tava até filmando nessa hora, porque eu tava filmando uma passagem que ia ter linda, que eu ia encontrar o sol, eu fiz nossa, uou! Eu senti, assim, um negócio, falei, nossa, olhei pra lá, tipo, uma viper daquela, do deserto mesmo, todo enrolado, Que olhando pra mim, medo! assim, eu fiquei assim, 2 metros dela e tipo assim, eu senti a presença, sabe? Não foi uma coisa que eu vi a cobra e parei. Eu senti a presença. Porque ela tava na sombra e aqui tava sol, então não dava pra ver ela. Ela tava preta, assim, ela tava escura. Cara, foi uma coisa muito forte, mas foi no mesmo dia que eu senti assim que eu tava vendo cobra esses dias. Então aquela sensação na caminhada da manhã era real, cara. Eu vi em 2 dias. E aí eu falei, cara, deve ser comum isso, né? Deve ser a época das cobras. O Aí, cheiro, né? eu perguntei pra uma galera local, falei assim, cara, aconteceu isso e tal. Cara, tinha gente assim, morava 15 anos na bagaça, nunca viu uma cobra. Nossa, Morava 15 anos lá, falei, meu, cobra? Aqui? Nunca vi. olha só. Tipo assim, não é uma coisa super, né, rara, tem cobra lá, mas as pessoas não encontram. Aham. Então eu falei, bom, realmente deve ser. Aí eu comecei a me abrir para essa sensibilidade, mas agora é a história do gavião, tal, já teve aranha, então assim, Sim. Mas você acha que esse lance de você dá pra estimular essa sensibilidade?
Eu acho que sim, né, cara? Você estimula a sua sensibilidade. Não, acho que sim. Acho que você também pode responder melhor do que eu isso no sentido de, cara, você era um fotógrafo e virou um retratista. Tipo, você trabalhou essa sensibilidade, né? Eu acredito que essa sensibilidade é meio como você aprender a escrever uma caligrafia bonita. Tipo, às vezes você começa, o negócio tá meio grosseirão. Sim. Você vai refinando, 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 daqui a pouco você tá fazendo convite de casamento, Sim, né? exatamente, né? Eu acredito que justamente essa sensibilidade que vem com a abertura da percepção humana, né? Tem várias ferramentas que a gente pode utilizar. Arquétipos é uma delas, né? Sim. Temperamentos é outra, enneagrama, né? Tem várias coisas que você pode utilizar para conseguir enxergar o mundo de uma forma que os antigos enxergavam, né? E que hoje a gente não está atento, E né? cada Hoje, vez mais se perde, né? nossa, A se gente perde total, porque É. tu não olha para o céu, É, né? Tu não olha, não põe o pé no não chão. põe o pé no chão, não toca na terra, né? Tu perde isso, então tu tá, e ainda mais, né, no meio de uma selva de pedra, né? Sim, Acaba que você não abre os teus olhos para isso, né? sim. Então, eu acredito que seria através dessas ferramentas atualmente, pra gente que não tá numa tribo, né? Sim, sim. Né, vai às Viver na vezes, mas... sociedade. Exatamente. Na verdade, não sei nem se abrir os olhos, porque também é uma mistura de olhos com percepção, com associação, né? As pessoas que ficam puramente nos olhos, os sentidos As mentem, pessoas né? são, tem muita gente, É, e as pessoas são céticas também em relação a isso. Tem muita Porque na gente cética. verdade é aquele Elas não negócio, conseguem ver enxergar, para né? crer, eu só Exatamente. acredito no que eu vejo. É, E isso, se você tivesse uma visão que tivesse capacidade de ver todos os raios eletromagnéticos, maravilha, mas a gente não tem, né? É. Você vê uma parte da história e que chega no teu consciente. sim. Agora, e fala um pouco dos artistas que usam símbolos. Tipo assim, a gente ouve muita história, né, do artista que põe o símbolo, traz o palco, vai aparecer, pra ganhar a não sei o cruz quê. invertida, que não sei o Existe que. isso ou é zoeira, cara? Olha, eu acho que de fato em alguns artistas existe isso mesmo, né? Tem ali algo que é de algum movimento mais denso, espiritual, né? Tem outras pessoas que querem fazer justamente aquilo que a gente conversou, que é surfar na onda, Chamar atenção. chamar atenção, obviamente, mas tem outros fatos que são incontestáveis, assim, que tem algo de maligno ali, né? Simbolismo muito forte, né, presente. E justamente, eles estão tentando desestabilizar os símbolos. É o que fizeram com a cruz, como tu falou, né, a cruz invertida, porque a cruz invertida, na verdade, é um símbolo que era para representar a humildade, né? Porque São Pedro, ele não quis morrer como Cristo, né? Iam crucificar ele e ele falou: não, eu não, né, eu não, como é que se diz? Não mereço morrer assim. Não quero morrer igual a ele, né? Porque Não ele cabe. não me cabe. E aí inverteram a cruz, né? E ele foi crucificado de cabeça para baixo. Então, um símbolo de humildade. Só que a questão é justamente essa. Quando você desestabiliza um símbolo, que foi o que aconteceu com a suástica, foi o que aconteceu com, né, a cruz invertida, você perde o significado daquilo. E perdendo o significado daquilo, você Perde a força. perde a força, desestabiliza o ser humano, né? A vida humana. Né? Então, por exemplo, imagina se daqui a alguns anos conseguem fazer isso com a cruz. O que seria de várias pessoas que têm isso como... Com uma força de fio terra. Uma base, Exatamente, como uma base, né? Então, é mais ou menos por aí, né? A cruz invertida começaram a utilizar na igreja satanista. Sim. Entendeu? Mas você acha, quem que você, hoje você fala assim, eu acho que esse artista, pode chutar, Tá. sem julgamento. Eu acho que esse aqui não sabe o que tá fazendo, mas eu acho que esse sabe. Tipo, o Luiz Assonza não sabe o que tá fazendo, Tá. né? Travis Scott sabia. É que morreu uma galera no show dele, Não, né? morreu uma galera, ele já participava, né, de ocultismo, né? Marilyn O Marilyn Manson. Manson, né? É. Sabe, também O que a total. Luísa tem feito nos shows dela? A Luísa nem é no... Quer dizer, eu não... Bom, os shows é questão mais sexual, pejorativa mesmo, né? Tem bastante... as cores é bastante vermelho também, preto, mas eu vi isso mais nas imagens das propagandas. Tá. Né? Então, por exemplo, assim... tem uma propaganda dela que ela tá, né, sempre... Agora tá realmente indo para um lado mais sexual e tem várias mãos num lençol vermelho pegando ela, né? Acho que é uma capa de uma revista isso. Acho que é uma capa de uma revista. E fora, né, todo o Instagram dela, né? Coisa de cemitério, cobra, Entendi. né, a serpente, Tá. várias coisas nesse sentido, né? Que na verdade se tu pega, por exemplo, o público dela, que são adolescentes, né, eles não deveriam, né, estar diante disso, de uma Mas coisa assim. e se eles né? não têm consciência daquele símbolo? Afeta de alguma maneira? Com certeza. É aí que tá o problema. Inconsciente. É aí que Precisa tá. ter consciência. Na verdade, é aí que tá o problema. Aham. É. Né? Que é justamente por Entendi. isso que a gente tem que tornar o inconsciente consciente.
Para que a pessoa comece a acordar para essas Então coisas. tudo bem, ouve uma música dela porque eu sei do que tá acontecendo ali. É, né, é uma escolha, né? Mas a frequência, A né? escolha é uma renúncia. É tipo assim, tu pega assim, né? Aí da música eu já tenho, né, uma visão assim. Por exemplo, tu pega um funk. Tá. Aonde que o funk tá te levando? Né? O funk tá te levando numa inclinação. Erotismo, né? Uma inclinação que é básica do ser humano. Né? Qual é a inclinação do ser humano? Ser bicho. Sim, Né? Então é sexo, é essa inclinação comum. sim. Só que a gente tá tentando evoluir, a gente tá tentando olhar pro alto. E aí tu pega o funk, ele é só lá embaixo. Sim. Então não faz sentido. Olha a porta que ele abre, né? Aí tu pega uma música boa, com uma melodia boa, aí já é outra história. Né? Então eu acredito que é uma escolha da pessoa, né? Mas obviamente, se tu fica escutando, por exemplo, sofrência e tal, daqui a pouco tá com problema no casamento, tá, né? Achando que a pessoa tá traindo e tal, então essas coisas influenciam, evidentemente, né? E uma vez eu recebi, né, depois dessa história da Anitta toda que eu comentei sobre as frequências musicais, como elas influenciam a nossa fisiologia, eu recebi a seguinte pergunta: mas doutor, o que que você ouve para malhar? Eu achei muito interessante essa pergunta, porque Boa. eu gosto, por exemplo, de malhar, de treinar com hip hop, até Eu ouço Racionais pra malhar. Racionais. Então, mas aí eu fiquei Ouço Guns. pensando, cara, É. aí eu fiquei pensando por quê? É. Porque justamente te remete essa energia de força, de É. garra, de, Aham. cara, violência. Só que em vez de você porrar alguém, você vai pegar o supino ali Puxa a mais do que máquina. você ia puxar. Aham. Então, assim, faz total sentido, né? Tipo assim, Faz, você vê que o negócio... Cara, se eu por acaso vou pra academia e esqueço o meu fone, eu viro as costas e vou embora. Pois é. Não, tu vai malhar escutando Chopin? Não tem como, Não né? tem como. Dormir. Exato, exato. Então, assim, faz muito sentido. É só as pessoas que não acreditam no que a gente está falando, faz o teste, vai malhar ouvindo um Chopin. É. Né? Então, vai malhar ouvindo um mantra, né? Não vai Então, conseguir levantar 5 quilos. você vai sair de lá e falar, meu, o que que eu tô fazendo aqui? Tipo, fica incompatível, incongruente. Aham. Então, assim, eu acho que não sei se a gente pode classificar que existe música boa ou ruim, mas depende do que você quer, né? Se você quer viver na sua vida com uma hipersexualidade, diminuir a sua razão, sua capacidade de execução racional, cara, ouve só o funk, que é isso que você vai curtir na tua vida, né? Eu acho que tem como determinar assim, o que é bom ou ruim, né? Só que a questão toda não tem como tu apontar o que a pessoa deve escutar ou não. Né? Se a pessoa quer ter um gosto ruim, né? Pra música principalmente, tipo assim, tu pega uma melodia. A gente sabe dizer o que é uma voz ruim de uma pessoa que não sabe cantar. Sim, sim, sim. Né? Então tem como determinar, olha, aquilo ali é melhor do que aquilo. Mas às vezes se você ouve, por exemplo, uma escala de música indiana, que é uma escala diferente da nossa escala pentatônica, etc., você acha, cara, a mulher desafinou. Só que é uma pessoa que sabe muito além do que a gente. Sim. Então, assim, às vezes a interpretação do bom e ruim tem relacionado a sua história, o seu conhecimento. Se o seu conhecimento é limitado, principalmente musicalmente falando, a pessoa pode achar um funk do Furacão 2000 animal, entendeu? Fala, nossa, isso que é música, porque a galera lá onde eu vi a galera fazendo música não tinha nem batida. Então, assim, o que eu quero dizer, o bom e ruim pode ser muito referencial. Pode ser uma doutrinação até, né? Ou A pessoa é doutrinação, doutrinada a gostar daquilo, né? total, total. É só você ver as músicas que estão no topo do Spotify. É. Do mundo. Não, total, total. E como você vê isso em relação ao futuro? Ao futuro. Olha, eu acho que tá ocorrendo um movimento aqui no Brasil, né, onde algumas pessoas estão tentando trazer coisas que a gente não via, sei lá, há 15 anos atrás, né, em relação à questão cultural mesmo. Agora, eu tenho refletido bastante sobre essa questão do belo, né, da ordem, e a gente tem que tomar um certo cuidado aí, né, que é justamente o ponto onde você afeta a liberdade do outro, né? Uma coisa é você falar, tipo assim, isso é ruim, né? Beleza, só que você não pode apontar o que a pessoa deve escutar ou não, e mais ou menos por essa linha, né? Se a gente pega ali, né, o nazismo e tal, foi exatamente isso que aconteceu, né? Só que, claro, ali foi totalmente incongruente, né? Não tem como tu pegar a beleza e matar milhares de judeus, né? Não existe isso, né? Daí não é belo, né? Mas o Hitler, ele fez um movimento assim, né? Em busca da beleza, da ordem, né? Se tu pega historicamente, olhando ali, ele fez exatamente esse movimento. E eu acredito que é aí que tem que ter o cuidado, né? De você não conseguir, não ultrapassar essa linha. E eu acho que tem extremistas de todos os lados, né? E é esse o cuidado que tem que ter, achar o equilíbrio nisso aí, né? E é isso que eu tenho buscado. Só que assim, a verdade ela não me pertence, entendeu? Não pertence a você, não pertence a ninguém, né? Ela tá aí, né? O que a gente tá fazendo é justamente cavar para tentar encontrar essa verdade. Então, né, pelo que eu vejo, assim, se a gente analisar a verdade, uma Anitta da vida, Luísa Sonza, o que ela tá influenciando os jovens? Porra, negativamente,
né? Não tem como fugir disso, né? Quem tá falando o contrário não tá olhando com um olhar crítico, não tá olhando com atenção, tá tentando defender algo que é justamente, sei lá, pela questão dos afetos. Elas dizem que é empoderamento, né? Mas empoderamento. Cara, isso não é empoderamento. Empoderamento, eu acredito que tu pega uma mulher que é elegante, né? Ela pode ser forte, ela pode ter domínio sobre as coisas sem perder a elegância, sem perder a postura, assim como o homem, né? O homem pode ser elegante, não precisa ser promíscuo também, é a mesma coisa, né? É uma questão de educação, né? Uma questão de... O argumento, né, que eu vejo as pessoas usarem é que se ela não fizesse dessa forma, ela não teria chegado onde chegou, no sentido onde raramente uma mulher que sai de uma comunidade chega, né, num ponto de ser conhecida internacionalmente, sendo já diretamente, né, uma elegância, etc. Eu entendo, de certa forma, né, esse argumento no sentido de essa era a arte, né, que você pode considerar arte, mas se a arte for livre, essa era a arte que ela tinha para oferecer. E essa arte foi reconhecida, querendo ou não, por milhares de pessoas. O que eu coloco, talvez, em pauta é, quando ela chegou aonde ela queria, né, eu acho que todo mundo, antes de começar uma trajetória, deveria falar até onde quer chegar. Tipo assim, aonde você quer chegar na tua profissão? Eu quero chegar em tal lugar, depois disso eu vou doar grana para algum lugar, depois disso eu vou fazer isso. Então todo mundo deveria fazer, pelo menos temporariamente, onde você quer chegar em 3 anos. Em 3 anos eu quero estar em tal lugar. Se você passar desse lugar, talvez você mude de rota, faça coisa. Esses dias eu vi um vídeo do Jim Carrey muito interessante, né? Que falou, por que você aposentou, cara? Ele falou, cara, porque eu já fiz muito, não preciso fazer mais, entendeu? Já tá bom. Então assim, a minha crítica nessa história toda da Anitta, talvez não é como ela chegou lá, porque realmente talvez ela não teria outro caminho, não sei, não cabe a mim julgar. Mas ela já chegou, cara. Talvez ela poderia, agora que ela chegou, influenciar pro bem. modificar Sim. um pouco a rota. Então eu queria entender da sua opinião. Você acha que ela não deveria nem ter feito isso para chegar? Até onde é o limite que você fala, cara, isso não é mais elegante, isso é ousado demais. Tipo assim, isso a gente já passa por uma apelação. Qual é o ponto, a linha imaginária que você desenha entre a elegância, entre a neutralidade e entre a apelação? Olha, eu acho que, né, em relação a isso de, se ela deveria ter feito outra coisa, eu concordo totalmente contigo. Não teria como ela chegar lá fazendo outra coisa, porque justamente o público quer isso, né? É aquilo que eu falei, né? Querendo ou não, tipo, o brasileiro, ele funcionou na porrada ou na piada, né? Quando eu digo a porrada é no sentido, né, de tipo, ou você fala de forma esdrúxula, Violenta, de violenta e forma tal, para chamar atenção, chucra. chocante, para quebrar um padrão ali, Sim. justamente por causa daquilo que a gente comentou, né? Ou você não vai conseguir chamar uma certa atenção ali. E a mesma coisa, tu pega a massa, né? O que a massa quer? Quer rebolar até o chão, funk, né? Mais ou menos isso, né? Tá lá, né, perdido nisso aí. Agora, o ponto, né, o limiar entre o que é promíscuo ou o que não é, eu acredito que é uma coisa óbvia. Você vê na hora que a pessoa tá fazendo sexo ali, né, praticamente na tua frente, né, ela tá rebolando ali no chão, e beleza, né, quem gosta disso, ok, só que isso é uma influência pros jovens? Não, isso é Calma, uma mas é uma influência... coisa óbvia porque a gente está pegando um exemplo extremo. Imagina que você vê uma influenciadora, até onde ela pode ficar mostrando. Porque assim, ó, uma coisa muito interessante, e foi muito bom a gente ter entrado nesse assunto, porque eu queria ouvir muito a tua opinião. Eu percebo muito que a partir do crescimento das redes sociais, e principalmente do Instagram, aqui no Brasil, que é muito forte, eu percebo que existe, né, já uma tendência do homem ser abalado no sentido de ser mais inconsciente com uma figura feminina e ele já ir pro lado sexual, e no sentido de, cara, ele não sabe nem se aquele conteúdo é bom, ele nem lê a legenda, a mulher gostosa tá postando negócio lá, já curte, acha demais, já fica preso na tela. Sim. Né? O homem é um pouco mais, talvez, chucro nessa análise, simples nessa análise. Ele é mais abalado com uma figura corporal, talvez em termos mentais e de instintos, do que uma mulher vendo um homem bonito. Geralmente ela vê e tal, mas se começar a postar demais, ela já não acha tão legal. Às vezes ela já quer ver legenda, já acha meio babaca, já acha a combinação de cores meio ruim. O homem, ele praticamente ele fica mais hipnotizado com essa história. Então, assim, existem, né, muitas pessoas que estão usufruindo desse poder, dessa imagem, que sempre foi, a imagem feminina sempre foi uma imagem muito sedutora no sentido da sexualidade entre macho e fêmea, não estou dizendo em seres humanos, estou dizendo em vários outros seres, tá?
a mulher sempre teve esse poder, né, em relação à sua própria imagem, uma vez que evolutivamente ela tem que dar características, informações de que ela é uma pessoa saudável para uma possível prole, que é isso que você busca geralmente quando você vai tentar achar uma mulher para você, né, isso na natureza, não estou dizendo seres humanos, Antropologicamente falando. mas quando a gente pensa hoje o que está acontecendo nas mídias, a gente vê pessoas usufruindo desse poder, no sentido de sedução, a todo custo, para atingir audiência, para atingir mais patrocinadores. Então, não tem muito uma linha clara do que é uma influenciadora que banaliza, que sensualiza demais, e do que é uma linha elegante. Eu queria entender se você, que é um cara que tem essa capacidade de transformar conceitos inconscientes, subjetivos em coisas objetivas, como que uma possível aprendiz blogueira que nos ouve aqui sabe o ponto aonde ela está saindo do legal e do sensual, sexy sem ser vulgar, e aonde ela já passou para vulgaridade. Pronto. Tu pega assim, por exemplo, vou dar um exemplo da Luísa Sonza, né? Eu vi um vídeo dela no Instagram dela, onde ela tá naqueles negócios de pole dance, que não tem problema nenhum, uma ginástica, só que ela tá fazendo movimentos como se ela estivesse se masturbando. E ela tá, tipo assim, Nossa. com uma calcinha micro, que é como, parece que ela tá pelada, entende? E ela tá fazendo esse movimento. Mas pra aí fica jovens. claro que Exatamente, é isso que eu te falei, é o limiar. Né? Você vê ali, pô, tá muito claro, é óbvio, né, que tem algum problema ali. Agora, chegando na elegância, tu pega uma blogueira que tá iniciando e vai ter essas pessoas como inspiração. É bem possível que ela vai querer mostrar a bunda a todo custo, né, mostrar tudo. Eu já acho que a sensualidade não se trata disso. Não. Entendeu? A sensualidade, ela tá no mistério. Ela tá presente no mistério. Né? Então, por exemplo, assim, não significa que tu vai usar uma burca. Mas a mulher, ela pode usar um vestido. A mulher pode usar o que ela quiser, né? Mas a questão toda, pensando na elegância, pega um vestido com uma forma boa, né? Que, enfim, não mostre tanto, mas mostre alguma coisa, né? Mostre as pernas. Isso aí é elegante. Pega um vestido preto, um vestido vermelho. E assim, a mesma coisa pro homem, né? O homem já é de uma outra forma, né? O homem não é mostrando, né? Tipo, o homem de bermuda não é nada elegante. Sim. Né? Tu pega uma calça, um sapato, se torna muito mais elegante, né? Uma camisa social e tal, a mesma coisa. É que a mensagem que o homem passa para ser atraente não necessariamente a mensagem da beleza física, né? Poder. É poder, é influência, status social. Exatamente. Então, assim, isso que você falou é uma coisa muito interessante. Eu fiz uma pesquisa pessoal comigo, muito curiosa, que eu nunca vou esquecer. Eu fui para a Índia, fiquei, assim, uns 15 dias lá na Índia, fiz retiro, etc, lá na Índia. E, cara, lá todo mundo usa sari, né, que é roupa comprida e tal. Cara, quando eu voltei para o aeroporto, fui para Mumbai e tal, e fui para... Aliás, eu fui para Delhi, pegar um voo de Delhi. E, cara, eu vi a primeira mulher, depois de, sei lá, 20 e poucos dias, eu vi a primeira mulher de calça jeans, cara. Eu não via uma silhueta feminina, tipo, há 20 e poucos dias. Quando eu vi uma mulher de calça jeans, cara, tipo, a mulher parecia uma deusa pra mim, assim, sabe? Eu falei, nossa, olha essa mulher, cara. Tipo assim, foi uma coisa tão chocante. Tipo assim, primeiro eu achei que ela tava extremamente vulgar, porque, sem querer, eu nunca julguei, cara, nunca liguei pra calça jeans. Sim. Mas foi um choque pra mim, sabe? Foi um baque. Falei, nossa, uma mulher de calça jeans. Tipo assim, eu só via mulher de sari. De repente, eu vi uma mulher de calça jeans com o formato da bunda, com o formato da perna. Tipo assim, aquilo ativou meus instintos. E aí, cara, caiu a ficha. Eu falei, cara, a sensualidade não tá em mostrar tudo. Tá em esconder e dar pistas do que seria o tudo. Exatamente. Então isso é muito louco, porque as mulheres estão perdendo o poder que elas têm com os homens, porque elas estão querendo acostumar, você perde aquele... Hoje você entra no Instagram, vê alguma mulher, sei lá, um pouco mais sensual, já não tem a conotação mais sensual, porque a nossa referência de sensual é a Anitta se masturbando no polidense lá, a Anitta Sonza lá, se masturbando no polidense. E fora que a presença do corpo, ela abafa a alma. Né? As vestes é como se fosse uma manta que você começa a ver a alma da pessoa, porque quando você pega, assim, né, uma pessoa que tá vestida, pra onde que você tá olhando? Pros olhos dela, né? Tu tá olhando... Pra porta da alma, né? Exatamente, tu tá olhando pra face, né? Agora, se tu pega, né, uma mulher que tá ali, como a Anitta, como a Luísa Sonza, provavelmente, né, o homem ele vai estar olhando justamente para aquilo, e as meninas vão estar vendo aquilo como um exemplo, né? Tem uma frase que eu falo muito, né, que o caráter é alimentado pelos olhos e pelos ouvidos. Então, é o que você escuta, o que você vê, né, aquilo ali vai definir muito do teu futuro, né, das tuas inspirações, inclinações também, né? Então, eu acredito que é mais ou menos isso, né? Essa questão da promiscuidade, ela acaba abafando quem verdadeiramente aquela pessoa é. Ela fica como um objeto ali. Por isso que eu acho que não tem nada a ver com empoderamento feminino, porque tu tá transformando a pessoa numa caixa, né? Ou numa
pornografia. E ao longo prazo você está tirando o poder feminino que sempre na história aconteceu. Tipo, o corpo feminino é uma coisa muito poderosa. E E aí não só você o corpo, fazendo, a né, questão isso? da inteligência, né, Sim. da delicadeza. Então, homens, parem de curtir foto de mulher pelada no Não, mas Instagram, cara. o lance é, a gente está cada vez Aí mais... vocês alimentam também, pô. Não, acho que o próprio negócio se retroalimenta, né? Porque se você quer bombar no Instagram, é postar uma foto de biquíni. Vai ter 1000 curtidas. Tem um isso é ciclo verdade. vicioso aí, né? É. O homem tá viciado em pornografia, Sim, né? sim. Então isso aí acaba com ele. Ele começa a enxergar a mulher como objeto, ver tudo plastificado, virtual, né? Ele não consegue enxergar a realidade. Agora, você falou, né, em relação à referência, né, que as pessoas teriam nos casos mais extremos, mas você não deu dicas assim para as pessoas que querem se manter na linha tênue, né? Porque eu acho que o interessante é talvez não ser aquele esquema da burca, né, que você falou, tipo, você tem que, né, ter uma sensualidade, Sim. você tem que não, mas quem quer ter uma sensualidade poderia ter uma sensualidade elegante. E qual seria, existe algum conceito que você se baseia assim, cara, tem alguma reação, tem algum modo de você perceber que você passou do limite? Porque não é só na referência que a gente vai, porque se a gente for na referência, então, cara, um pouquinho melhor do que o que está acontecendo já é um pouco elegante agora, entendeu? Então, se a gente for na referência, a gente perdeu aí os conceitos e realmente daqui para frente é só assim que a pouco todo mundo anda pelado. A gente perdeu o eixo, né? Isso. Então, existe algum conceito que eu posso me basear para falar assim, cara, isso é muito erótico, aquilo tá dentro da elegância? Eu acredito que não tem como fazer uma definição tão clara assim. É algo um pouco mais subjetivo, né? Mas quando você pega assim, que nem a gente estava dando exemplo, né? Luísa Sonza, Anitta e tal, a maneira que elas estão se vestindo, né? Bom, aquilo ali, como tu falou, é uma referência para muitas pessoas, né? E justamente, eu como retratista, né? O que eu utilizo? Eu utilizo de referências para melhorar meus retratos, né? As referências, elas entram na minha mente, né? Se tornam sinapses e aí você começa, né, a abrir o teu olhar para coisas que você não abria. Quando a gente fala do bem vestir e do mal vestir, que eu acho que é aí que a gente tinha que entrar, né? Por exemplo, a mulher, ela tá com um short jeans, né? E ela postou uma foto no Instagram dela com esse short muito apertado, né? E uma blusa e tal. A questão toda é que, realmente, assim, a imagem dela não tá adequada quando a gente fala de imagem. A mesma coisa do homem. Se o homem tá de bermuda e chinelo e posta uma foto, se ele não tá na praia, né? Ele tá com os amigos ou no trabalho, não tá adequada. E tu tem que entender o dress code, né? Aonde que você vai utilizar, né? Tipo, pô, a mulher tá de biquíni na praia, ok, né? Agora tá de biquíni, sei lá, em algum lugar que não faz sentido estar de biquíni e tá tirando a foto só pra mostrar o corpo. No gelo, a gente vê várias dessa, né? Que vai esquiar e No tira gelo, foto de biquíni. Exatamente. É interessante essa análise. E uma coisa que você falou que eu lembrei, que você falou, eu falei, a gente valoriza bastante o corpo feminino, você também contribuiu com a inteligência. Eu me lembrei também de um estudo muito interessante, que o homem, quando ele quer um encontro casual, que ele não está nem aí do que vai dar, ele realmente vê a parte muito mais física do que qualquer parte intelectual. Sem Mas, quando o homem está procurando uma mulher a longo prazo, a parte intelectual é tão ou mais pesada do que a parte física. Isso em artigos, né, para a gente entender o comportamento masculino. Então, me lembro desse artigo de uma revista de psicologia que mostrou a escolha do homem em relação a uma possível parceira para a vida. O fator inteligência contava muito. Tipo, isso é uma coisa que as mulheres não percebem, né, que acontece, né? Então, muitas vezes, a forma com que você vai se expor lá também vai atrair determinadas coisas. Se você quiser atrair só homem para encontro casual, se expõe assim. Se você está numa outra fase, num outro mood, você de repente quer atrair um cara legal para tua vida, para construir uma família tal, de repente é outra comunicação. Você entra nesse lado íntimo assim dos seus clientes, pensar, cara, o que você quer? Você quer arrumar um namorado? Você está na pista? Qual é que está a fase da sua vida? Você tenta entender a fase da vida para comunicar também, ou é uma coisa puramente profissional do que ela quer de audiência? O meu público, ele já é mais voltado para o profissional, né? São pessoas mais maduras, né? Que no sentido profissional, né? Elas já atingiram um certo patamar e muitas vezes influenciado também pela questão do casamento, né? Tem filhos. Claro que eu já, né, atendi solteiros, mas a questão toda é que normalmente esse não é o foco da conversa, né? Nunca uma cliente chegou para mim, e eu acredito muito pelo meu posicionamento, né? Chegou e, João, quero fazer retratos para colocar no Tinder. Guru de Aí relacionamento. você abandona a carreira. Sensacional. Então, E quando você considera, né, a gente fala do Tinder, né? É interessante que no Tinder a gente tem
um índice gigantesco, né, de rejeição feminina Sim. e um índice gigantesco de aprovação masculina, né? Os homens curtem 65% das mulheres que vêm e as mulheres aí dão muito curtida irracionais. menos de 0,5%. Sim. Então, quando a gente analisa essa estatística, a gente vê que a rejeição ela é muito comum para um homem. Né? A rejeição é um fato, o cara está acostumado, faz parte da nossa natureza ser rejeitado. Né? Tipo, faz parte masculino ser rejeitado. Afinal, quem decide que vai acontecer ou não é a mulher que tem que se abrir, a mulher que tem que decidir quando vai ser, quando vai acontecer. Então, existe algum fundamento nessa evolução do comportamento masculino e feminino em relação ao tipo de exposição, já que a mulher decide, já que a mulher que faz o filtro, então ela pode se expor mais, porque quanto mais homens ela atrair, mais cardápio ela vai ter para decidir, cortar cabeças para ver realmente com quem ela vai ficar. Existe algum pensamento nesse tipo evolutivo? Se a gente parar para analisar o que está acontecendo hoje, né, é muito o contrário do que seria o comum, né, porque o homem era para ser mais inteligente, né? Como assim? No sentido de que, por exemplo, em relação à conquista, né? Teoricamente ele era para ser mais inteligente na conquista. Só que os jovens de hoje em dia, eles não estão indo por esse lado, né? Porque é um relacionamento curto, rápido. Mas define inteligência. O que seria ser inteligente nessa colocação? Só para entender o ponto que você pegou. Ser inteligente na questão, né, da sobrevivência, da questão profissional, dos negócios, ser inteligente em relação questões básicas da vida, né? Acredito que em relação ao básico mesmo, tu pega o jovem hoje, né? O jovem que está em busca só da pegação e tal, ele está lendo alguma coisa? Provavelmente não, a maior parte não. Né? O que ele está escutando? Enfim, tudo isso define a inteligência para mim. Até o que a pessoa está escutando, o que a pessoa está vendo, né? Sim, os filmes que ela vê, né? Todas as referências. E principalmente na fase de formação do cérebro, né? E exatamente. Fase do caráter, né? Transformação do caráter. Claro que acontece muito antes, né? Com 7 anos ali, tá já formando muito o caráter, né? Mas a questão é essa. Tu perguntou do que está acontecendo hoje, né? Eu vejo que, por exemplo, assim, um dos símbolos que o homem usa é a força física. Ok, né? Tem que ser um símbolo muito forte, né? E é o símbolo do herói, inclusive, né? Do arquétipo do herói. Então, tipo, é um símbolo importante, né? Mas não pode ser só isso. Né? O homem não pode ser só forte, ele tem que ser forte e inteligente. Sim. Né? Ele tem que saber medir as coisas, né? O poder, se trata disso, né? Então, eu acredito que quando tu pega hoje, né? Os relacionamentos, eles estão, de fato, assim... O que as pessoas querem? Um namoro que dura 6 anos, 5 anos, 8 anos, mas que a pessoa não evolui aquilo, né? Não se torna um relacionamento de fato duradouro, um casamento, né? Tu pega assim, os relacionamentos eles estão se esvaindo. Cada vez mais as pessoas elas querem essa distância, ficar com várias pessoas, né? Então, eu acho que isso moldou muito o homem atual, Sim. o jovem atual. Então, tipo assim, a maneira que ele se veste ela determina muito do amadurecimento dele. Quando eu falo da bermuda, eu falo no meu Instagram, né? Homem, deixa de usar bermuda. Né? Jovem, deixa de usar bermuda, usa calça. Né? Por quê? Porque os adultos, eles estão... Lucas de bermuda. Mas ele tem o arquétipo do herói muito ativado. Ele levantou pra pegar uma calça na mochila ali. Eu não consegui disfarçar. Mas tu pega, se tu sai, seja num aeroporto, num shopping, no trabalho, os homens, eles estão se vestindo igual crianças de 10 anos. Sim, entendi. Entendeu? Entendi. É um reflexo da questão interna, do amadurecimento, né? Porque eles não estão maduros o suficiente, né? Sim, E aquilo reflete na roupa. Como que é essa? O chat é pior ainda. Interessante essa questão, né, da vestimenta, talvez possa, né? Tinha um rei muito interessante, essa história, eu sempre gravei essa história, baseado aí nessas interpretações. Tinha um rei que ele chegava nos lugares onde ele reinava, e ele não perguntava como estavam as pessoas, ele perguntava quais eram as músicas que essas pessoas estavam ouvindo, que aí ele sabia como estavam as pessoas. É mais ou menos isso que você está falando com a vestimenta, né? O que você está vestindo para a gente entender o que está rolando. E a gente também vê os homens, né, se vestindo cada vez de uma forma mais feminina também, talvez a gente vê uma diminuição do dismorfismo sexual. Pega o K-pop aí. Até para talvez agradar e falar, não, eu não sou tão masculino assim, já que o masculino não está em trends, eu não sou tão masculino assim, pode contar comigo. Então, eu acho que a gente não percebe muito o que está rolando, né, nessa balança entre, né, a sedução masculina e feminina, e provavelmente a gente está passando por mudanças radicais. E uma coisa que você falou dos relacionamentos, que eu fico colocando em pauta, perguntando, será que isso também não é o excesso de oportunidades que poderiam ser interessantes? Porque assim, quando você compara os animais na natureza, uma arara,
ela fica praticamente a vida inteira com outra arara, casada, porque se ela separa dessa arara, é um caos para ela achar outra arara tão legal quanto, é um caos, porque ela vai ter que deixar de pegar comida para ir procurar uma arara que esteja sozinha, nenhuma arara está sozinha. Então assim, o custo de você substituir o parceiro, quanto maior ele for, menos você vai separar desse parceiro. Hoje diminuiu esse custo, você entra no Tinder, você conhece um monte de gente, você está no Instagram, você recebe um monte de proposta. Se você está chateadinha no Instagram, Dona Lid vai lá, posta o biquíni, como ela acabou de falar. Não você. Eu tô brincando, não você, não você, Dona Lady. Entendi. Mas, tipo assim, quantas pessoas te conhecem, cara, que você, pelo Instagram, você fala, ih, separou. Separou. Você vê duas fotos e fala assim, separou. Esse negócio de autoafirmação, né? Eu quero dizer, a gente tem uma comunicação muito fina, muito além do que a gente sabe. Então, pelas fotos, você vê qualquer momento que tá a pessoa e o que ela tá querendo, né? Você é o mestre disso. Totalmente. Então, assim, talvez essa questão dos relacionamentos não esteja ligada com o excesso de ofertas, e isso que você falou é muito interessante, porque com o aumento desse poder feminino nas redes sociais, e que provavelmente não vai ser muito duradouro, porque a gente está desestimulando os homens a manter esse mesmo ímpeto sobre a imagem feminina, surgiu as redes sociais, todos os homens eram fissurados pela imagem feminina, a gente está usando isso de uma forma tão grande que isso está reduzindo o quanto talvez os homens sejam fissurados nessa imagem, e talvez daqui a uns anos isso não tenha mais uma coisa, daqui talvez 5 anos, você posta uma foto de biquíni e todo mundo vai, beleza, biquíni, dane-se. Então assim, será que a gente não está passando uma fase de transformação nesse sentido, aonde, por enquanto, temos um excesso de ofertas e procura, o homem completamente desestabilizado nesse jogo que ele não sabe como jogar, e a mulher realmente conseguiu surfar essa onda, e talvez alguns homens no desespero, né, gastando grana e provando aí coisas que tem, postando carros, etc., tentando fazer parte da dança. Então, o que você considera que esses relacionamentos que estão ruindo, o quanto as redes sociais talvez contribuam com isso para ser realmente uma opção que ajude as oportunidades a baterem na sua porta, e ao invés de você ficar com a sua mulher, você olha outra oportunidade, isso vale para homem e para mulher, mas ao invés de você ficar com a sua mulher, você olha a oportunidade do lado, e aquilo atrai mais do que você ficar num relacionamento sério. O quanto que isso é culpa dessas redes sociais? Se você utiliza qualquer ferramenta da forma errada, acabou, né? Tu comentou uma coisa muito boa, e na verdade, assim, tu pega 100 anos atrás, como que era? Né? Não sei vocês, mas meu avô viveu com a minha avó até o final da vida e teve 14 filhos. Né? Então, era muito comum isso. É completamente diferente, né? Justamente porque tu pega uma pessoa 150 anos atrás, ela vivia afastada da cidade, né? Tinha só a mulher, né? Não via outras mulheres, porque só trabalhava e via a mesma mulher sempre, né? Então, essa questão de você olhar outras mulheres... Ainda bem que o Marquinhos tem Instagram. E a pessoa... E aí é uma questão de amadurecimento, porque se você... A questão toda é o ser humano domar o lado bicho dele, né? E pra mim, tudo isso é desestabilização simbólica, onde você perde o significado de tudo. Então, tipo assim, casamento perdeu o significado. Né, é o que eu tava comentando antes, né? Tipo assim, as pessoas, elas namoram achando que é casamento. E na verdade não é. Por quê? Porque uma coisa perdeu o significado, né? E quando você perde o significado daquilo, é aí que, né? Isso é uma desestabilização simbólica, né? A função do artista é estabilizar os símbolos. O artista, ele deveria estar fazendo isso. E o que está acontecendo é justamente o contrário. Como que o artista vai estabilizar o casamento? Através da imagem. Através da imagem, através da música. O famoso, ele quer descer o sarrafo na galera. Entendeu? Tipo assim... Não, através do que ele cria, né? Porque o que ele cria influencia as massas. Tem algum exemplo que você fala, esse cara é exemplo? Nós temos aí vários mais antigos, né? Tipo, tu pega... Fábio Júnior. Tu pega Da Vinci, né? Tu pega... Nossa, tu pega o Michelangelo. Você tá pegando gênio, então, pô, vale qualquer gênio, Dinossauro. Então... Não, pega... Não, tá, vamos tentar pegar um artista atual. A questão toda, tem que analisar as letras, tem que analisar, né, o que ele tá tentando passar com aquela mensagem, numa música, né? Sim. No caso de uma imagem... Eu tô brincando, não. Mas... Por exemplo, seria completamente diferente. O que eu tô tentando fazer com os meus retratos é estabilizar certos símbolos, né? Além de mostrar estética, passar uma mensagem simbólica, né? Porque, por exemplo, você sabe muito bem que eu poderia estar fotografando uma pessoa ali e fazer um ensaio sensual. Sim. Entendeu? Só que então, tipo assim, eu utilizo, né, da minha criação para trazer um pouco de estabilidade do que eu acredito ser o correto, a verdade, né? Mas aí, né, é o que a pessoa vai observar, né? A questão da música, a mesma forma, qualquer tipo de criação. A questão toda é que, por exemplo, assim, o artista, ele tem essa habilidade de ser um influenciador, né? Então, tu pega, assim, um ator de Hollywood. Eu concordo plenamente.
um ator de Hollywood vai falar um negócio política e você vai apoiar porque ancorou na imagem dele. Óbvio. Entendeu? Óbvio. Então é Você justamente... considera o cara um herói, uma autoridade, tipo assim. Exatamente. É. Então, mas aí não tem nenhum exemplo, tipo, estamos sem esperança no mundo. Não, acredito que tem exemplos. Não tá me vindo à mente, porque assim, quanto mais eu estudei, né, por exemplo, eu gostava muito de Beatles, mas aí tu começa a se aprofundar na história dos caras e o que que eles acreditavam, o que que as letras queriam dizer, as músicas, aí tu pega aquilo ali e tu, putz, né, nem aqui, né, então acaba ficando difícil, né, mas eu acredito que deve ter, né, tem alguns artistas que provavelmente, E por que só que eles não devem ter o alcance, justamente porque a massa já tá corrompida, né? Então, tu pega assim, o que as pessoas querem? É justamente, né? Rebolar até o chão, funk, tal. Então não chega até nós, muitas coisas. Sim. Né? Começou com a banheira do Gugu e a Tchan, né? Né? Mal a gente sabe onde é que ela... Mas eu aí... escuto muita música antiga, né? Então, tipo assim, é por isso que eu não tô conseguindo trazer nada da Então, atualidade. você escuta o quê? Às vezes Chegou em casa, hoje você vai escutar o quê? No carro aqui, agora. Barão da Pisadinha. Antes de eu vir aqui, eu tava escutando jazz. Né? Eu gosto muito de jazz. Não, jazz, mas jazz instrumental. Vamos pensar em... Não, eu peguei um jazz, tem um Chet Baker, eu gosto Chet muito. Baker, clássico. Então, né, é mais ou menos isso. Às vezes eu escuto música clássica, mas não é que eu sou uma pessoa erudita ou intelectual, não é nada disso, entendeu? Na verdade, eu sou totalmente o contrário disso, né? Você usa as músicas pro seu dia a dia? Você usa mantra, você usa alguma música vibracional? A gente até, a minha noiva, ela me apresentou algumas frequências lá, às vezes utiliza, mas eu não tanto, ela bastante, né? É mais assim, como tu falou, né? Às vezes eu quero malhar, eu coloco um Guns lá, todo volume pra trazer aquele, né? Aquela energia de... Existe uma coisa que a gente chama de energia arquetípica, né? Então, por exemplo, assim, eu sou uma pessoa melancólica, né? A minha energia é baixa, né? Às vezes assim, não é que eu fico cansado. Houve legiões urbanas. Não, mas por exemplo, assim, às vezes pra eu dar aquela ativada, né? Às vezes eu vou na frente do espelho e começo a bater aqui, fazendo barulho, eu sou bem estranho. Não, você pegou isso dos maores, né? Exatamente, né? Pra trazer aquele guerreiro ali, antes de malhar eu vou lá e... Tá fantástico. E curioso que a gente estava falando da música, esses dias eu estava conversando com alguém, não sei se você vai lembrar quem que falou isso, mas ele deu um parecer, algum amigo que a gente estava falando, muito interessante, cara, sobre os sambas enredo. Que há 15 anos atrás, os sambas enredo eram tinha galera feliz. E agora é pauleira pra ir rápido, pra passar logo no negócio. Falei, cara, só você vê a evolução do samba enredo. Eu falei, cara, eu fiquei quieto pensando. Falei, cara, é muito real, cara. Antigamente se ligava um samba enredo, ele era uma coisa mais cadente, né? Era uma parada mais, puta, vamos se divertir, tá tudo bem e tal. Agora virou uma coisa meio comercial, meio que a galera quer que passe rápido para passar não sei quantas mil pessoas na passarela enquanto o negócio vai rodando. Então, eu achei muito interessante, né, a questão da mesma música, muitas vezes serem tocadas até de formas diferentes. Então, até a velocidade que se toca, até o jeito, né? E eu me lembro, né, eu nunca fui um cara, assim, extremamente estudioso de poesia, de literatura, mas eu me lembro de algumas poesias, né, que eu vi da época moderna, quando a gente começou após a Revolução Industrial, realmente você via na poesia a diferença, né, da velocidade, né, até para você ler a poesia. Então, provavelmente se a gente pudesse estudar a nossa atualidade, daqui a 100 anos, voltar para trás e entender tudo que está rolando, os pontos iam se encaixar, a gente ia entender o que está acontecendo. Sim, com certeza. Tu pega assim, por exemplo, é aquilo que eu acho que tu comentou mais cedo, né, que tipo, tá, a gente perdeu o eixo, né, hoje em dia não tem nem como comparar uma coisa com a outra. Claro, porque tu pega bossa nova, eu gosto de bossa nova. Só que se tu parar pra analisar o que aquilo tá influenciando no ser humano, tu vai ver que, né, ali tem alguma coisa que, putz, não é tão boa. Mas, né, tu pega hoje, tá pior por que ainda. que na bossa nova não é tão boa? Essa eu não pesquei. Porque muitas vezes, depende da bossa nova, né? Mas muitas vezes a letra, ela pode estar te levando pra um lugar de tristeza muito absoluta, assim, né? Entendi, Alguma coisa assim. Eu gosto muito, eu sou melancólico. Se eu escuto Cartola, eu fico mais melancólico ainda. Cartola é eu show, amo, hein, cara. eu amo Cartola poesia, é show. poesia pura. Eu né? gosto de Cartola, vô. Sim, aquilo te abre pra beleza, foi né? minha. Sim. Traz o cavaco aí, velho. Não, é muito bom, né? Só que daí se tu pega, por exemplo, comparado com as músicas anteriores, tu vai ver que vai acontecendo, né, uma decadência, comparado, se a gente comparar. Eu não sou um grande estudioso da música, mas se a gente conseguir analisar, né, até em nível técnico, em nível melódico, né, em nível de várias formas, tu vai conseguir ver que tem essa decadência que tá acontecendo. E aí tu pega hoje o que tá acontecendo, aí vem a internet e tal, agora metaverso. Tu acredita que isso aí vai ser o quê? Vai ser, né, algo bom ou ruim? Provavelmente vai afundar mais ainda o ser humano para se descolar da realidade. Nossa, total. É tudo
essas coisas que têm acontecido, tudo é uma forma de descolar o ser humano da realidade. Sim. Entendeu? Tu vai se afastando daquilo. Né? Então, por exemplo, tu vive num mundo da imaginação. Quando você pega uma música como uma bossa nova, ou quem sabe uma sofrência e tal, não tem nem como comparar as duas coisas, mas tu pega, por exemplo, muitas pessoas vão ficar afetadas porque elas justamente estão vivendo aquele mundo da imaginação, onde ela traz aquilo pra vida dela que não representa nem 1% da realidade. Entende? Então, tipo assim, ela traz aquilo pro casamento, ela traz aquilo pra vida dela, ela traz aquilo de todas as formas, pra maneira de se vestir, pra maneira de se portar, né? É isso que Mas acontece. talvez isso seja importante para nós que vivemos o mundo real e estamos degustando do mundo virtual. Uma pessoa que só nasceu no mundo virtual talvez não sinta essa diferença, sacou? A questão toda é justamente a gente educar da forma certa, né? A criança que nasceu agora. Mas, assim, eu sou totalmente a favor da tecnologia, né? O metaverso, eu acho mal da hora, né? Já penso, eu como artista, como que eu posso utilizar o metaverso? Sim. Só que tu sabe que vai ter gente que vai ficar presa naquilo, vai ficar Não, vendo total, pornografia, vai ficar que nem um total. zumbi. Tu sabe que isso vai acontecer. Total. né? Mas, por exemplo, uma pessoa que uma pessoa que está tetraplégica num hospital, de repente pode ser uma super solução para a realidade. Sim, O nossa. lance depende muito, né? Qual vai ser a nossa vida presencial, se ela teria uma capacidade de ser melhor que a virtual, porque a partir do momento que vamos imaginar que amanhã o mundo presencial está tão contaminado, está tão um monte de coisa, que às vezes a pessoa que nasceu no mundo virtual se diverte tão ou mais do que uma pessoa que viveu no mundo presencial. Parece louco a gente pensar isso, porque para nossa realidade o mundo presencial é fantástico, você vê um pôr do sol, você molhar a tua canela no rio. Agora, de repente, daqui a uns anos, que não pode ser que a gente não tenha mais isso, pode ser que o mundo virtual seja uma solução. Entendeu mais ou menos o que eu quero dizer? Eu entendi, mas eu não acho que a diversão seja um fator tão importante assim, né? Tipo, e não representa o amadurecimento real, né? Então, a vida é feita de sacrifício, é feita de dor, mas você pode ir no sofrimento, metaverso, por né? exemplo, assistir um concerto clássico, você pode ir no Mas metaverso aí assistir uma você discussão não acha que você filosófica. aleja essa pessoa? Com Tipo, no certeza. sentido de você... A gente sabe isso porque a gente vive o mundo físico. Vamos imaginar daqui a 600 anos. Não, Se a aí pessoa tudo que só bem, vive aí no é outra virtual. galera. Uma pessoa que só vive... É a Matrix, Uma pessoa que nasceu né? assim. Uhum. Ela nasceu assim. E imagina todos os rios poluídos. Imagina que não tem mais pôr do sol. Tipo assim, parece louco Nossa, pensar isso. Deus Eu tô me fazendo livre. vocês saírem da casinha. Porque, Não, cara, mas é a Matrix, isso é isso. o conceito da Matrix, só que, claro, aqui é o ser humano colocando Mas o outro você ser acha humano que pra vai viver chegar isso. nesse nível? Não sei, mas a gente viveu, a gente tá vivendo a transição. Então, pra gente é mais doloroso. A pior coisa não é, tipo assim, é o que eu sempre falo, eu comparo com um cachorro, né? O cachorro que só come ração, ela já dá risada. O cachorro que só come ração, ele não sente falta da comida. Uhum. Agora, passa o final de semana na praia Filé dando pra ele. comida pra Dá um ele. franguinho pra ele. Ele vai chegar segunda-feira e não vai querer comer ração. Sim. Então, o que eu quero dizer com isso? A criança que nunca presenciou um pôr do sol real, a criança que nunca nadou num rio, a criança que nunca se lambuzou na lama, para ela isso não faz diferença. Mata todo mundo e faz um monte de robô já. Não, eu tô falando sério. Né? Não, eu entendi o seu ponto, Tipo mas... assim, o lance pode ser que isso esteja acontecendo e a gente seja a geração da transição. E a questão é justamente sobre aquilo que eu falei, porque as pessoas elas estão numa busca que ela é uma busca ingênua, né? É uma busca simplesmente Uma realidade pra... paralela, velho. Não, e pra pessoa, pela felicidade, né? Existem arquétipos que, Sim. né? Tipo, o arquétipo do inocente busca felicidade e tal. Só, claro, existem os níveis, né? Mas assim, elas estão nessa busca pela felicidade desenfreada. Não é nem a felicidade o nome certo. Prazer. Uhum. É o prazer desenfreado. Por isso eu visto na pornografia, tem gente que viciada nas drogas e tal. E o metaverso vai ser da mesma forma, porque ela tá buscando só o prazer. E acaba que justamente esse prazer que afasta ela da realidade, né? Mas aí a gente está pensando e focando nas pessoas que vão usar o metaverso só para prazer. Mas você pode usar para fazer uma compra no supermercado, você pode usar para ir no banco, você pode usar para várias outras coisas, né? O lance Aí é outra história. realmente existem as pessoas que vão viver dessa filosofia hedonista e que realmente elas vão buscar diminuir a dor, aumentar o prazer e aumentar a felicidade delas, busca de prazer. O lance muitas vezes, essa é a melhor solução quando essas pessoas talvez não tenham capacidade, né, no sentido até às vezes de oportunidade, de buscar outras formas de felicidade ou de entender que felicidade está em você realizar algo e não você sentir um prazer. Então, assim, é muito uma questão filosófica, até qual é a sua missão aqui, né? Se você acha que a sua missão é só sentir prazer. Isso tem acontecido muito. Pessoas que têm uma super capacidade de fazer acontecer, de fazer 1000 projetos, de, às vezes, fazer empregos e fazer alguma coisa grandiosa no sentido de melhorar a humanidade, mas não, elas querem viver para tomar o drinkzinho do final de semana, prazer, ouvir a música e estar no iate no final de semana.
É uma escolha, mas o problema é que muitas pessoas, a gente aprendeu a nossa valorização do que é sucesso de uma forma completamente ligada aos prazeres. Então você não vê uma pessoa de sucesso, você não olha uma pessoa realizada que, né, tipo assim, a pessoa é super feliz, mas realizada, só que ela não tem o padrão do que a gente definiu como sucesso, você não olha ela como uma pessoa de sucesso, as pessoas não olham ela como pessoa de sucesso, então ela vai se inspirar na pessoa que buscou o prazer e que tem um sucesso baseado naquele pensamento dela e não no que deveria ser talvez o mundo ideal, platônico que a gente imagina, entendeu? Tu já assistiu o Rei Leão? O desenho? Do A nada, cara né? dele, né, tipo assim. Não, Quebrou não, porque, totalmente. cara, eu assisti. Não, não, não. Eu assisti, cara, ó, vamos lá. Eu Eu não não sou me cara. vejo ele assistindo o Rei Leão. Não, eu mas assisti o Rei Leão, eu assisti, chorei, tudo. Pô, Pronto. tem Simba, não é Simba? Pô, sim. Simba. Não, tá, deixa eu fazer uma leitura simbólica aqui para compreender, né, mais ou menos o que você falou e o que é essa busca desenfreada pelos prazeres, né? E como a gente se engana com isso até nas coisas que a gente assiste, né? Então, por exemplo, Rei Leão. Então, nós temos ali o Simba, né? Ele tem a jornada do herói ali, né? Aquela representação do herói. E a primeira coisa que nos é mostrada é o que ele quer, né? Não sei se vocês lembram, mas a primeira música é aquela, o que eu quero mais é ser rei, né? Então ele quer ser rei. Já é mostrado, né? Logo no início do filme, né? Então você já começa a ter o quê? Uma certa empatia pela busca, pela ambição dele, né? Pelo desejo dele. Tu tem justamente essa empatia com esse herói que vai ter a jornada dele. Aí logo em seguida nos é apresentado o vilão, né? Que é justamente faz parte dessa jornada, né? Que é o tio dele, o Scar, né? E esse vilão, ele gera 3 problemas. Isso acontece com nós na nossa vida, tá? Ele gera 3 problemas, que é um problema externo, um problema interno e um problema filosófico, que é o que você estava falando, né? O problema externo que o Simba sofre é o quê? Aquilo que ele pode ver, né? Então ele vê o quê? A morte do pai dele, Mufasa. Mufasa morre na frente dele. O problema interno é aquilo que ele sente, culpa. Então ele se sente culpado pela morte do pai dele porque ele não sabe que foi o tio dele. E aí ele vai embora. Quando ele vai embora, acontece ali o problema filosófico. O problema filosófico do Simba é um problema de autoimagem. Ele perdeu a identidade. E a gente consegue ver isso, só que é muito sutil e a gente nem percebe a primeiro momento, que é no Hakuna Matata. É a parte mais alegre do filme. Ele encontrou o Timão e o Pumba, que é um javali, um suricate, tá cantando lá na Hakuna Matata, mó feliz. Eu gostava muito dessa parte do filme, ficava, nossa, os seus problemas você deve esquecer. Né? Ó, Hakuna Matata, os seus problemas você deve esquecer, né? Esquece os problemas, vive só pela alegria, só pelo viver de agora, vida hedonista, né? E aí tá, ele vai comendo inseto, mas na verdade ele é um leão, ele devia estar comendo o javali e o suricate, né? E não os insetos com ele, mas eles treinaram ele para isso. E ali ele perde completamente a identidade. Esse é o problema filosófico. Até que surge um guia, parte da jornada do herói, né? O guia ali é o Rafiki, o macaco. Tá. E o macaco dá uma cajadada na cabeça dele e chama ele, né? Ele começa, na verdade, o macaco dá a cajadada, foge, né? E ele vai atrás do macaco. Quando ele vai atrás do macaco, ele começa a entrar numa floresta, né? Uma floresta que ele vai ficando baixinho ali, né? Ele tem que se abaixar para passar pela floresta. Representa justamente essa entrada pro inconsciente humano. Até que ele chega num lago. E o macaco fala para ele olhar pro reflexo do lago, né? O lago, normalmente, ele reflete justamente o nosso inconsciente, né? Ele reflete quem nós somos. E o Simba, ele olha pro lago e ele vê a figura vai mudando aos poucos, ele vê a figura dele mais velho, como se fosse ele maduro. E depois acontece um fator místico, que é justamente, né, um fator cósmico ali, surge o pai dele no céu, nas estrelas. E quando ele percebe, né, quem era o pai dele, quem é ele, é aí que ele consegue se conectar com algo a mais, né? Esse guia foi fundamental para ele, né, que é o macaco. Sim. O que eu acredito? Que nós, né, você, né, qualquer tipo de profissional, qualquer pessoa que tem uma influência, seja a Anitta, seja qualquer um, ela tinha que justamente agir como esse macaco, né? Ser o guia dessas pessoas que estão presas nesse problema filosófico. Então a questão é justamente essa, né? Beleza, a pessoa está presa ali, só que tem pessoas que podem tirar ela dali e levar ela para um lugar realmente, né, mais próximo da realidade. Entende? E ali ela vai se encontrar, porque tu pode ter certeza, a pessoa está em busca da felicidade ali, Hakuna Matata e tal, mas existe um grande vazio na alma dela, né? E tem várias vezes no filme que mostra isso, né? Onde tá o Simba olhando para as estrelas, aí tá o Timão e o Pumba olhando, e aí o Simba diz assim, meu pai dizia que as estrelas são a representação dos reis que já se foram.
E aí o Timão e o Pumba começam a rir, né? E aí eles falam, ah, não, aquilo ali são só gases. Porque eles não conseguem enxergar além. Entendeu? Eles estão enxergando aquilo só da maneira física. Né? É nisso que eu acredito, né? Que Mas tem tem como um a gente levar a ponto, pessoa. o macaco não tem conflito de interesse com o leão. Se o leão simplesmente... Não é, porque se o leão decidir ficar sem a personalidade dele, isso não vai beneficiar o macaco. E na humanidade, se por acaso muitas pessoas que são influentes hoje decidirem acordar os seus públicos, muitas vezes elas vão perder público. Elas perdem patrocínio. Não, existe um conflito de interesse enorme aí. Tipo assim, uma coisa é surfar a onda, outra coisa é tentar reverter a onda. Por isso que, na verdade, eu não acho que vai existir essa consciência de vou para o lado filosófico da coisa, a menos que as pessoas valorizassem mais a jornada filosófica do que o que é critério de sucesso. Enquanto a gente analisar o critério de sucesso, a pessoa está em primeiro no Spotify, a gente vai sempre bater palma para o público, e o público, a gente sabe que a maioria do público está nesse inconsciente. Então existe um conflito de interesse muito grande. Não, eu concordo. Então, As indústrias, por exemplo, né, elas lucram com isso. sim. Né? A gente tá falando da Anitta aqui, mas existe muita coisa por trás, né? Tem gente ganhando muito mais dinheiro com ela que justamente está Ela dominando própria gente, tudo. Sim, É justamente essa concordo. questão do conflito de interesse. Mas voltando pro macaco, né? O macaco, na verdade, ele tem um interesse muito forte, que é salvar o reino dele, né? Então, né, querendo ou não, as pessoas que estão, né, ligadas nisso aí, elas sabem o que vai influenciar de errado para a família dela futuramente, para os filhos, Sim. para as pessoas próximas, né? Mas claro, certamente a gente entra num âmbito muito mais filosófico, mas eu acredito que é como se fosse um jogo de xadrez. Tem várias variantes e tu tem que ver qual é a melhor jogada que você vai fazer ali, né? Fantástico, muito bom. E quando você vê isso, né, num futuro, você teria algumas dicas práticas aí para as pessoas que você acha que não seria interessante cair nessa mensagem, talvez não tão positiva? Olha, eu posso dizer o que funcionou pra mim, né? E eu não tô fazendo, não quero que me entendam errado, né? Porque eu não tô fazendo voto de pobreza aqui, né? Pra mim o sucesso ele é importante, né? Muito importante, tanto que eu busquei isso, né? Eu busquei assim, eu quero atender o público A, né? Por quê? Porque aquilo ali com certeza vai trazer dignidade pra minha família, vai trazer, só que aí que tá. Qual que é, né, o ponto que você quer chegar? Que foi o que você falou, né? Aonde você quer chegar com aquilo, né? É isso. Para mim é esse o ponto, você entender o objetivo que está por trás daquela tua decisão, né? No sentido de que, beleza, né? A pessoa pode ter sucesso e ela pode viver de festa, viver, sei lá, né? De coisas só que justamente são esses prazeres, né? Ou a pessoa ela pode viver de algo que é muito mais profundo, né? Que te inclina para algo muito mais alto, independente de religião, independente do que a pessoa acredita, mas que ela está buscando algo, né? Algo que é maior do que ela, entende? Porque justamente a gente falou ali da fumaça, né? Para os antigos, o cigarro ele ia ser uma grande ofensa, porque tu tá trazendo a fumaça para dentro, né? Então tu tá se engrandecendo, né? E eu acho que esse é o problema. A gente não pode se engrandecer, né? Tu tem que justamente buscar algo que seja maior que você, né? E você crescer dessa forma. Se tratando da imagem e do lado profissional, a minha dica seria essa. Você como profissional, você se ver como guia e não como herói. Entende? Porque a maioria dos profissionais se posicionam como herói. Aqui no Brasil mais ainda. Exatamente. Mais ainda. Mas não, tu tem que ser o guia, tu tem que saber para onde você tá levando as pessoas e claro, isso tem que ter um objetivo, né, que, enfim, seja bom para elas. Sim. Eu me lembro de um gráfico, cara, que fizeram em relação a vários países, que o eixo horizontal do gráfico era competência. Sim. E o eixo vertical era autoconfiança. Né? Então, quanto mais competência você tinha, mais para a direita do gráfico você tinha. Quanto mais autoconfiança você tinha, mais para cima do gráfico você estava. O Brasil, cara, estava no comecinho do gráfico, tipo, zero competência, isso no mercado financeiro. Né? Obviamente, a gente tem pessoas muito competentes, mas nesta pesquisa, muitas pessoas que não eram competentes, mas autoconfiança, cara, lá em cima. Você olha nos Estados Unidos, a galera tudo pra direita, mais baixo que o Brasil a confiança, sacou? Engraçado Cara, isso. mas isso justifica também o que a gente tem um fenômeno também na rede social, que às vezes a pessoa ouviu de orelhado uma coisa e no final de semana seguinte já tá palestrando. É. Então assim, isso é um fenômeno, né, do Brasil, ela né? parece mais do que ela é, né? Não sei se Não, aqui ainda rola muito isso, né? eu falo muito isso, né, que você tem que parecer ser, Sim. mas você tem que ser. Mas tem que ter o Sim. equilíbrio ali, né? Porque tem muitas pessoas que é justamente assim, a pessoa é extremamente competente, mas ela não consegue alcançar o que ela quer. Ela não consegue vender, ela não consegue, né, chegar nas pessoas certas. Isso é muito justamente comum. porque ela não parece ser. Sim. Né? Então esse parecer ser, Porque ele é ela importante. gastou tempo sendo.
Exatamente, ela gastou tempo sendo e agora precisa de um profissional pra fazer ela Aí. parecer. João Mena. Uepa! Aí, ó, propaganda. Você comentou uma coisa interessante, né? Quando você falou assim, eu poderia tirar fotos de mulheres sensuais e não faço. Eu me lembrei de um fotógrafo muito interessante que eu seguia ele um tempo no Instagram, que era o Henrique. Cara, era muito curioso, porque ele postava as fotos que ele tirava de algumas mulheres, e às vezes eu entrava no Instagram da mulher, porque eu comecei a ver as fotos tão interessantes, que o cara tinha uma capacidade de transformar uma foto que possivelmente era erótica, numa foto muito bacana, um pouco erótica, mas muito bonita. E aí eu entrava no Instagram da mulher, via as outras fotos completamente vulgares, e a que esse cara tirou não era vulgar, cara. Muito bom. Mas muito louco, porque eu fiquei tentando, né? Eu sempre fui muito curioso, observador, para tentar objetivar uma coisa, para poder aprender, né? Então, eu fiquei tentando, cara, entender o que ele fazia, qual era a mágica que ele fazia, que as fotos dele não eram vulgares e as outras fotos eram vulgares. Cara, eu nunca descobri. Existe algum critério, assim, que você vê, cara, por que essa foto é vulgar? E o cara, tipo assim, o cara tirou, a mulher tava de lingerie, do mesmo jeito. Só que as fotos que ele tirava, a mulher não tava vulgar. E as fotos da mulher com outros fotógrafos de lingerie, cara, eram todas vulgares. Muitas vezes é aquilo que a gente falou, né? O que tá mostrando ali, né? Às vezes tá, tipo, tá mostrando mais as formas, né? Dependendo da luz, o que a luz tá evidenciando. A luz, o olhar, cara, a não sei. composição, o olhar, exatamente. Aí tem uns outros que é tipo assim, a mulher só, né, sei lá, rebolando ali, né? Então não seria diferente. Eu gosto muito desse tipo de trabalho, eu não acompanho, mas eu acho que tem como você fazer um trabalho de ensaio sensual, Legal. né? Não erótico, Fantástico. que é completamente diferente. Fantástico, Né? fantástico. Fantástico. E existe alguma questão assim, objetiva que você fala, cara, tem que aparecer 3/4? Existe alguma fórmula ou não? É feeling? Não, tem a parte técnica, né? Tem muita técnica, né? Composição e tal, regra dos terços, né? Composição áurea, tem várias coisas. Mas eu não uso nada disso. Você vai no feeling. Eu vou no feeling, né? Mas tem várias coisas, eu aprendi isso, né? É que nem na questão da luz, eu aprendi a utilizar 4 luzes, eu só uso uma, né? Porque foi a luz que eu mais gostei. Né? Às vezes eu uso 2 luzes, mas normalmente eu só uso uma. Né? Tá, Então fantástico. é uma questão, né? De você vai adquirindo o modelo, né? Da Modus forma. operandi. Exata a forma de você A gente trazer. só antes de finalizar, mas a gente falou aqui muito de mulher vulgar. Os Mas homens. e os homens? Mas os homens... Qual é a linha antena? Tem uma coisa interessante na lei que você levantou. Porque a gente está falando em questão de leitura, né, das pessoas, o que passa, né? Qual é a mensagem que passa aquela imagem? A gente sempre falando aqui, considerando, né, homens basicamente héteros e mulheres héteros. Mas uma coisa muito interessante é que homens homossexuais eles têm uma sensibilidade muito grande de entender a leitura energética da situação por um motivo, né? Que eu observei muito, eu tenho muitos amigos que me mostraram assim de uma forma aleatória, de uma forma natural, a questão energética dos homens, né? Alguns amigos homossexuais me mostraram como eles fazem uma leitura de um homem que teria compatibilidade com ele. Porque é o seguinte, quando você vê uma mulher, você parte do princípio que existe uma mulher e um homem, então existe lá polo positivo, polo negativo, energia masculina e feminina. Mas quando você tem 2 seres do mesmo sexo, você tem que ler a questão energética, você tem que entender qual é a polaridade que vibra aquela pessoa naquele momento. Então tem homens que são homossexuais e são com energia mais femininas e tem homens homossexuais com energias mais masculinas. Então, pelo que eu observei, né, esses amigos, né, tentando entender o outro ser humano, eu percebi que eles têm uma capacidade muito mais aguçada do que um homem hétero de entender a energia da outra pessoa, independente do sexo, independente de como ela tá, porque eles têm essa leitura. Afinal, todo mundo é homem, né, das pessoas que eles querem ter atração, mas ele precisa saber se existe uma polarização ali ou não. Mas tu não acha que muito disso vai porque justamente, né, ele é mais sensível à observação, ele consegue ver o estilo na forma de falar. Que é uma coisa que ele quer, né? Porque a energia, ela depende também da entonação, né? Então, por exemplo, assim, né, sim. a pessoa que tem o lado mais feminino, provavelmente ela ia ter uma entonação muito, né, mais... Gestos, gesticulação. Exatamente. Sim. Já o lado mais masculino, provavelmente, né, um pouquinho mais contido. Mas Ele percebe isso, só que não conscientemente. Tipo, é o que tu tá falando. Os caras criam uma fórmula ali. Tipo, ele tá vendo como se fosse um radar, né? É simples você observar o seguinte, o homem homossexual ele bate o olho no cara e sabe se é homo ou hétero. Às vezes o hétero não sabe. Sim. Você entendeu? Tipo, Sim. ele tem uma leitura muito rápida. E eu acho... tenho um amigo que eu convivi com ele 6 anos sem saber que ele era.
É justamente só eu. Se esse No seu radar amigo, não grande se amigo esse meu. seu amigo vai em algum lugar e ele entra num lugar e tem uma mesa de homens homossexuais, às vezes os caras lê na hora. Não, a minha mãe e minha irmã, quando eu falei pra elas, nossa, você acredita que tal pessoa, né, é um grande amigo meu? Aí elas, eu já sabia, né? E eu, nossa, Nossa. não me É, porque falaram. o homem tem uma leitura mais. O homem É, heterossexual tem uma leitura um pouco mais grossa disso. e ele tem a postura, assim, que não parece, sabe? Sim, sim. Né? Então, mas isso talvez não seja um treino, porque você não tem como se basear no sexo em si. Né? Você não olha se é homem ou mulher. Você olha um homem e você tem que ler É ele. energia. Hoje em dia tudo mudou, né? Tu pega, assim, por exemplo, nos anos 70, 80, o que definia muito o homem? Tu pegava ali Arnold Schwarzenegger, Stallone, Uhum. naqueles filmes de ação, né? Hoje tu tem o Harry Styles lá, né, vestido parecendo uma mulher, mas ele é mal pegador. Então, tipo assim, a gente não tem um eixo, como tu falou, né? Não tem como definir. Mas nos anos 70 isso já começou. Foi nos anos 70 justamente que começou a modificar O isso. Fred Mercury, glam rock, Isso, Kiss, isso, não isso. sei o que. É Lá tudo que isso. começou É. o homem, né, ficar mais comum, cabelo comprido, que até Sim, antes não era. Então, sim. assim, Aham. talvez lá foi o começo aí dessa questão que o homem começou a exacerbar a energia feminina também. É que tu pega, por exemplo, Elvis, Beatles não tinha. O Era Elvis um muito. pouco, o Elvis tinha um Ele gingado e tinha um tal, né? amante ali, mas ele tinha muito do rebelde, só que ele ainda conectava muito essa energia masculina, eu Nossa, eu acredito. achava muito É. feminino. Você achava? É. Eu Não. acho o jeito. Pega um elevador com o Elvis pra você ver. Mas antes da gente. Não, ele vai ter que te Não, analisar. calma. Calma. Eu vou fazer a pergunta antes dele Tá me bom. analisar. Se você pudesse dar um conselho pra galera que quer ler melhor as pessoas, já que você é um mestre do retrato, que você tem essa leitura da pessoa e você vai fazer uma imagem, que é uma imagem 2D, ter uma leitura de um ser, foi a sua especialização na sua vida. Existe algum conselho que você dá para as pessoas que querem ter uma leitura melhor das outras pessoas? Tipo assim, cara, começa por aqui, treina isso, pega um feeling nisso ou evita isso. Existe alguma coisa que você pode ajudar? Eu acredito que o amadurecimento, né? O amadurecimento do olhar, né? Porque é justamente aquilo que eu falei. É, sabe quando tu tem aquela primeira impressão da pessoa? Né? Essa primeira impressão é justamente, né, por causa da roupa que ela tá vestindo, do porte dela, né? Só que a gente não pode levar em consideração essa primeira impressão. E pra mim isso foi um fator muito forte de amadurecimento, Nossa, eu levo muito. ao ponto de que o que acontece? Você leva muito? A primeira impressão? A primeira impressão eu é importante. entendi. fico matutando isso. Sim, tipo assim, a pessoa chega e tu, É. putz, não gostei. É. Ou Sim. gostei, ou não sei o quê. É. Só que na verdade, eu acredito que o amadurecimento, e isso é uma das coisas que eu acho que as pessoas poderiam levar e mudaria muito a vida delas, é tu pensar da seguinte maneira. A maneira que você se veste, a maneira que você se porta, ela importa, no sentido da mensagem que você vai passar. Mas as outras pessoas que chegam, tu não pode julgar e determinar elas pela maneira que elas estão se vestindo, pela maneira que elas estão se portando, Tá. justamente porque muitas vezes essa pessoa não está acordada para isso. Entende? Então, tipo, a minha função, uma das minhas missões aqui é justamente pegar essa pessoa e mostrar para ela, olha, né, muitas vezes tu não tá passando a mensagem correta e tal, né, tu tá indo para tal lado, lá, mas eu acho que isso aí seria um fator determinante de amadurecer o olhar da pessoa, porque tu convive com você mesmo o tempo inteiro. Então, tipo, a pessoa vai estudar em casa, ela tá estudando de pijama, não vai ser a mesma coisa se ela estiver estudando bem vestida, Concordo entendeu? plenamente. Então, eu acredito que essa é a maior dica, ó, mude você, para de olhar para os outros, mude você, né? E é isso, entende? Você vai estar convivendo com você mesmo. Isso aconteceu comigo, essa mudança, né? Tipo, eu mudei a minha forma de me vestir, de me portar e acabou mudando internamente também, né? Foi uma coisa que foi se moldando, esculpindo, né? Concordo muito, não existe ficar de pijama em casa. Velho. É. Eu concordo plenamente. Pijama acordou, tirou, né? Mas é muito real isso. A energia muda completamente, Muda. a exexeção muda, a Sim. seriedade com que você encara aquilo como um trabalho muda. Exatamente. Você queria perguntar alguma coisa? Não, quero saber da análise, pô. Tô curiosa. Você quer tentar primeiro ou não? Não. Ele vai falar e Então eu vamos dou direto o pro veredito. mestre. E aí, qual é a análise do meu arquétipo, ou dos meus, os subarquétipos? Manda ver. Ó, deu pra conhecer bem ele aqui nesse papo, hein? Deu pra conhecer bem. Não, pelos teus interesses aí é que tá, né? Uma coisa é o que a pessoa busca e outra coisa é o que a pessoa tá transparecendo. Né? Então, pelos teus interesses, eu diria que tem muito dessa questão do mago, que representa a transformação interna, tanto a transformação interna como a externa. O alquimista já seria só uma transformação mais da personalidade mesmo, mas o mago tem muito dessa questão da transformação, da busca por algo mais oculto, místico, e tu tem isso bastante forte em você, né? Então acredito que tem como dominante esse mago, mas eu não sei se a imagem transparece isso.
entende? Então, daí, na verdade, teria que dar alguns toques, de repente uma cor ou outra, por exemplo, a cor é o roxo. Você Né, usa o roxo. violeta, né, exato, ele traz um aspecto mais místico, né, aqui o ambiente ele tá muito místico, né, Sim. então a questão toda é agora, né, moldar de alguma forma que você se veste, de repente é um detalhe, sabe, tá na questão dos detalhes, pra tu trazer esse mago um pouco mais forte na imagem. Aí, dona Ali, já tem um Você quer ser um presente. mago? Já tem um presente pra me dar. Não, ele tá falando do meu arquétipo. Eu só preciso apoiar essa imagem. Já pensa num presente aí roxo. Tá bom. Amanhã tem Roxo. uma berinjela pra você almoçar. Amanhã, próximo do Praquest é com cajado aqui. Senhoras e senhores, esse é o mestre João Mena. Brigadíssimo aí pelo Obrigado papo, pelo cara, convite, gostei muito. fantástico aí, adorei. Você tá sempre convidado pra gente falar mais coisa aqui, muito agregador. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todos aí, Até a próxima, senhores.